Imagem, ela é comportamento. A imagem é aquilo que você é no seu dia a dia. Então, é o seu gestual, é a maneira como você fala, se você fala alto, se você fala baixo, se você é eloquente, se você gagueja. Então, isso tudo faz parte da sua imagem. Estamos começando mais um Descoisando Cast. Meu nome é Bruno Prado. E eu sou a Erika Yumi. E hoje nós temos o prazer de receber uma convidada diferente. Internacional. Uma convidada vindo diretamente de Londres. Olha só, se o nosso podcast não está ficando cada vez mais sofisticado. Hoje já deu aqui, né, a régua. A nossa régua está ficando muito alta, está ficando muito difícil convidar pessoas daqui a pouco, principalmente depois dessa pessoa de hoje. Não é verdade? Sim. Temos aqui o privilégio de receber no nosso episódio de hoje a estrategista de imagem, Dani Mansur. Seja muito bem-vinda, Dani. Obrigada. Obrigada pela oportunidade. Dani, a gente achou já muito foda essa denominação, né? Estrategista de imagem. Conta pra gente, como é que você chegou nessa profissão, nessa atividade? Tá. Imagem foi sempre um assunto que me interessou muito, né? Eu trabalhei 17 anos no mercado corporativo, eu trabalhava em área comercial, mas foi sempre uma área que eu me interessei. Eu sempre gostei muito de ajudar pessoas. Então, normalmente nos meus horários de almoço vinha alguém e falava assim: eu preciso comprar alguma coisa ali, vamos comigo? Porque de alguma forma eles já me viam como sendo essa pessoa que ajuda a encontrar algo. Sempre vinha alguém me pedir alguma dica de estilo, de maquiagem, de cuidados então você já era com a estilosa. pele. Eu sempre gostei muito de me cuidar. E autocuidado, imagem, ela não é só roupa, né? Então, eu sempre gostei do conjunto, de cuidar da pele, de cuidar da maquiagem, da roupa. Então, as pessoas já me viam de alguma forma nesse lugar e pediam minha ajuda. Então, e eu adorava fazer isso. E eu comecei a pensar muito sobre isso, né? Em fazer essa transição de mudar. E aí eu pensava, mas o que eu realmente gosto? E as pessoas que estavam à minha volta me falavam: você adora ajudar os outros a comprar uma roupa, a comprar uma maquiagem. Por que você não faz isso da vida? E aí foi aí que eu cheguei nessa profissão. Faz quanto tempo? Já faz 5 anos que eu estudo, mas que eu fiz essa transição, essa virada de chave faz 3 anos. Eu fiz essa mudança quando eu mudei do Brasil para Londres. Aí eu realmente me desvinculei do mercado corporativo, mas eu já vinha estudando, já fazia mais tempo, né? Então eu já vinha me preparando para essa mudança. Então foi por esses motivos que eu cheguei aqui. E aí depois eu fui descobrindo outros caminhos dentro da consultoria de imagem, e aí eu cheguei aonde eu estou hoje, que é na estratégia da imagem, que ela é um pouco mais ampla do que a consultoria da roupa, a consultoria da maquiagem em si. Então, explica pra gente, imagina uma pessoa que não tem ideia do que é nem uma consultoria, o que é uma estrategista de imagem? Tá. Eu vou começar então pela consultoria e depois a gente amplia, tá? Legal. A consultoria, ela abrange muito as questões físicas e corporais, né? Então, é entender qual é o estilo daquela pessoa, que universo visual que ela gosta. E a consultoria, ela é de uma ordem bem prática mesmo. É olhar o guarda-roupa de uma maneira mais estratégica e ver o que funciona para aquela pessoa, o que não funciona. É fazer um personal shopper. Eu vou trazer os nomes mais conhecidos aqui. É ajudar a fazer compras, direcionando a pessoa para aquilo que faz sentido, para o que ela quer, para o que ela quer transmitir. E depois
eu finalizo ajudando a pessoa a compor os looks, né? Que normalmente é o que incomoda muito as pessoas, né? Nossa, eu passo um dia antes, eu já fico pensando no que eu vou colocar amanhã, no que eu vou combinar. Então, toma tempo e energia da pessoa pensando na roupa. Então, a consultoria ela vem para trazer uma praticidade para a pessoa no dia a dia e um olhar de fora de alguém que consiga direcionar ela, falar, olha, faz sentido usar blazer, não faz sentido usar blazer, faz sentido usar calça ou saia, dentro do seu contexto, a gente vai ajustando. A estratégia de imagem ela é um pouco mais ampla, porque ela não está só na roupa, ela vai abranger o rosto e o comportamento. Né? Não adianta a gente mudar uma roupa se o seu comportamento ele não está condizente com aquilo que você está transmitindo na roupa, no rosto. Então, a estratégia, ela vem... quando a gente fala em estratégia de imagem, ela vem pegando todos esses pontos, né? Então, eu faço uma análise facial para entender o perfil comportamental daquela pessoa, e isso ele vai dar o direcionamento de todo o trabalho, porque a pessoa normalmente ela se descreve muito diferente daquilo que ela é na prática. E aí a gente vai fazendo esses ajustes, eu vou falo, olha, você não é tão delicada e romântica como você se descreve, você tem mais informações mais fortes aí, então a gente pode trabalhar mais esse seu lado. E é um processo onde a pessoa se conhece de uma outra forma, né? Uhum. É aí que eu falo que é o autoconhecimento. Então, acaba gerando o tal do empoderamento, né? A pessoa se reconhecer num outro lugar e se aceitar daquela forma, e aí a gente vai para outra parte, né? Aí a gente desencadeia na roupa, no corte de cabelo, no tipo de óculos, no tipo de acessório que vai usar, se são coisas mais delicadas, se são coisas mais fortes. Então, a estratégia de imagem, ela vai um pouquinho, ela amplia a consultoria. Ela não está só em dicas de moda, em se o seu adequação do corpo, se você se incomoda com o seu quadril e vamos colocar uma roupa que disfarce, que valorize, ela vai para uma outra esfera, que é do autoconhecimento e de trazer essas suas características comportamentais no seu gestual, na sua atitude, e que aquilo seja condizente com o que você está vestindo. Uhum. Dá um exemplo de uma pessoa que te procurou achando que era simplesmente, eu vou adequar meu guarda-roupa, e acabou descobrindo esse outro lado. Tá. Normalmente, como que acontece essa procura até você? A procura sempre vem pelo incômodo de se vestir. Tá. No começo, eu até não ajustava essas expectativas e a pessoa tomava um susto. Porque ela queria só um lance da roupa e aí ela via que entrava numa parte mais comportamental e falava, não, mas eu não quero saber isso, né? Eu não quero mexer nesse lugar. E eu não consigo desvincular, né? Eu não consigo fazer. Mas porque não tem nem como, né, Dani? Não tem. Porque depois que a gente começa a mexer nessa esfera, eu sinto falta. Então, hoje, eu até ajusto essa expectativa. Quando a pessoa vem me procurar, a primeira coisa que eu faço, essas informações estão lá no meu site, você pode procurar, mas vamos conversar. Me dá 10 minutos. Porque eu preciso alinhar as expectativas. Porque se ela vem só com esse interesse, eu vou colocar até entre aspas... Quero me vestir melhor. Mais superficial da coisa... É a pontinha do iceberg, né? Pra mim não funciona. Porque eu não vou... vai faltar informação. Você me pediu um exemplo. Que aí que eu falo que eu não consigo mais dissociar, né? Uma coisa da outra. Eu tinha uma cliente que ela se descrevia... muito delicada, muito romântica. E aí eu perguntava, tá, que tipo de roupa que você gosta? Eu gosto de rosinha, eu gosto de babados, eu gosto de vestido, estampas florais.
E ela se descrevia muito nesse lado, nessa delicadeza. Uma canhota em pet, né? É. E aí eu falei, ok. E eu já tinha conversado com ela, que eu fazia essa análise facial, que eu precisava entender o comportamento dela. E quando eu fui analisar o rosto dela, não tinha essa delicadeza toda. Não tinha essa... E ela se descrevia, de certa forma, insegura. E aí eu fui analisar o rosto, eu falei, olha, tem muita força aqui. Você é uma pessoa que põe muita coisa em movimento, você não deixa nada parado, você é uma pessoa de muita ação. Isso a gente, na análise, é muito claro quando, né, de ver essas coisas. E ela tem um temperamento muito colérico, e isso se repetia muito no rosto dela. E não tinha muito a ver com o que ela descrevia. Como é que é um comportamento colérico, Dani? Para as pessoas que estão nos assistindo agora no YouTube ou nos ouvindo em alguma plataforma de streaming, dá uma leve definição. Vamos falar então, as pessoas conhecem a Érica. A Érica é um baita exemplo. Vamos lá. Um baita exemplo. A pessoa do temperamento colérico é uma pessoa que ela tem muita segurança naquilo que ela vai fazer, que ela vai falar, ela executa, ela é uma pessoa muito pragmática, ela vai fazer tudo do começo ao fim, tudo que ela se propõe a fazer, ela faz e termina. É uma pessoa com uma comunicação muito assertiva. Se ela tiver dúvida do que ela está falando, ela não vai transmitir essa dúvida. E na descrição dela, ela se colocava muito nessa posição, assim, de eu tenho dúvida das coisas que eu faço, ela não se sentia segura. Não batia o perfil. Não batia o perfil. E o colérico, ele é muito seguro de si. É uma pessoa muito impetuosa, que vive muito com paixão. Dos perfis comportamentais, é o mais forte. É uma pessoa muito forte, muito segura de si. E ela não se descrevia assim. E quando eu faço a análise dela, ela é toda assim. E durante o processo, ela foi me trazendo coisas que ela se mostrava assim, mas ela não se enxergava nesse lugar. E aí eu fui conversar com ela. Eu falei, olha, se eu fosse usar o que você falou, o que você descreveu, eu seguiria um caminho com você. Eu faria poucas mudanças, eu deixaria você numa posição mais tradicional, que busca essa segurança no vestir. Então, não vou me arriscar não vamos arriscar em coisas muito novas, muito modernas, porque é uma pessoa que busca essa segurança. Quando eu faço análise do rosto e eu vejo que ela é uma pessoa que tem essa força, essa energia de mudança, aí não bate mais com aquilo que a gente conversou e com o que eu proporia para ela se eu não tivesse feito análise facial. E aí eu explico para ela. E aí eu tenho essa discussão com ela e ela começa, nossa, é verdade. Isso que você está falando, realmente, quando eu me proponho a fazer alguma coisa, eu vou e executo. Faz sentido. Faz sentido. E ela começou a se ver nessa posição. E do pouco tempo que eu conhecia ela, eu já conseguia trazer para ela casos que ela mesma me trouxe sem saber. Aí a coisa começou a fazer sentido na cabeça dela. E aí eu fui para uma proposta completamente diferente. Eu falei, a gente pode ousar mais, a gente pode sair dessa zona de segurança que você descreveu que você precisava, e a gente pode ousar mais na roupa. Foi libertador. Para mim e para ela. Porque a partir daí, a gente mudou completamente o estilo. Ela começou a sentir necessidade de mais. Se eu entregasse aquela segurança que ela precisava, que ela descreveu de um estilo mais tradicional, ela ia ficar insatisfeita. Então, aí a proposta começou a ser outra. A estratégia de imagem que eu tracei para ela foi baseado nessa força que ela tinha e que ela desconhecia. E aí foi um momento de descoberta para ela.
Legal. Então, a estratégia, ela amplia. E a gente entra numas esferas mais de autoconhecimento mesmo. Legal. E emocionalmente, o que você percebeu, assim, nela? Eu vejo uma mudança comportamental até na maneira como ela se comunica comigo. Se eu pego os áudios que ela me mandava no começo e os áudios que ela me manda hoje, você vê uma energia na voz, uma disposição. As fotos que eu pego, a gente faz um exercício fotográfico da pessoa se fotografar no processo, para eu ver quais são as referências visuais, o que ela veste no dia a dia. Aí eu pego as fotos dela de antes e de depois, é uma pessoa completamente diferente. Eu via uma certa melancolia e hoje eu vejo uma pessoa extremamente positiva, uma pessoa extremamente alegre. E a composição da imagem dela hoje combina muito com o que ela é, com essa pessoa que eu vejo hoje. Então tem uma diferença muito grande nas coisas que ela escreve, até a escrita dela. Quando eu vejo, assim, quando ela falava comigo, quando a gente trocava mensagens de texto, era completamente diferente de agora. Existe uma positividade, assim, Caramba. que não tinha antes. Então, porque ela se viu num outro lugar e acho que aí a roupa, a imagem ajudou também a mudar dentro, né? Acho que a gente muda de dentro para fora, mas a gente também muda de fora para dentro. Uhum. É uma via de mão dupla. Sim. E esse é um caso para mim que é muito claro, assim, a mudança do antes e do depois. Entendi. E quando você comenta, assim, que eu fiz a análise do rosto da pessoa, explica um pouquinho pro pessoal como, em linhas gerais, assim, como é que você analisa o rosto de uma pessoa? Tá. O rosto, ele é a parte do corpo que está mais próxima do cérebro. Então, ele capta ali todas as suas emoções. Né? Ele não... O corpo também ele vai reverberar o que você sente, o que você vive, mas o rosto, a informação vem mais rápida. Uhum. Então, através do sentimento, a gente consegue chegar no comportamento. Então, vamos pensar assim, o rosto é um músculo vivo, o músculo ele está movimentando. Se você malha muito o braço, você vai ficando com o braço mais forte. Então, se você vive emoções de felicidade, quando você faz o movimento da felicidade no rosto, o rosto ele vai ficando com aquela marquinha, ele vai ficando com aquele espasmo, ele né? Com aquela exercita impressão. determinados músculos também. Determinados músculos. Então, existem 7 microexpressões que foram já catalogadas. Desde Darwin já começou a falar disso, e aí tem um cara que chama Paul Ekman, que ele catalogou essas microexpressões. E essas microexpressões elas são estudadas em todas as esferas, inclusive existem os peritos de microexpressões faciais que fazem o estudo da face para fins de investigação. Então, aí veio a série Lie to Me, né? Exatamente, que é uma série, vocês já devem saber disso, que o curador da série é o Paul Ekman. E é baseado na história dele. Eu não sabia. A gente viu a série inteira e não sabia disso. É verdade. Né? A gente maratonou, né? Nossa, muito. É baseado na história dele e ele foi o curador da série. Então aquilo é muito, muito real. E a análise facial, ela vem disso, ela vem dessa bagagem. E as microexpressões faciais, elas são exatamente isso. É um músculo que movimenta e aquilo vai ficando impresso no seu rosto. Então, quando você dá um sorriso, você movimenta alguns músculos. Quando você chora, você movimenta outros. Quando você faz quando você sente medo, você movimenta outros. Então, o seu rosto está sempre ali e a gente vive essas emoções todos os dias. Uhum. Então, quanto mais você movimenta, mais aquilo vai ficando no rosto. E aí eu faço essa análise facial que vai me ajudar nesse trabalho. A minha ideia não é ser perita em microexpressão facial, mas é entender esse comportamento por trás das expressões. Então, o rosto, ele tá ali. Ele é uma prova do que você viveu. Que legal.
Então, isso me ajuda muito a entender comportamento e o que faz sentido. Porque foi o que eu falei no começo. Imagem, ela é comportamento, né? A imagem é aquilo que você é no seu dia a dia. Então, é o seu gestual, é a maneira como você fala, se você fala alto, se você fala baixo, se você é eloquente, se você gagueja. Então, isso tudo faz parte da sua imagem. O seu tom de voz, os seus gestos, se você fala com as mãos, se você é mais retraído. Então, faz parte dessa composição. Então, a análise do rosto, ela é o que guia todo o meu trabalho de estratégia de imagem. Então, quando a pessoa vem para mim e fala, olha, eu quero transmitir mais maturidade, eu quero transmitir mais suavidade, porque eu pareço brava, eu quero transmitir mais força, porque eu pareço uma menininha, eu não sou tão levada a sério. Essas informações, elas estão no rosto, e aí e aí eu faço toda a ligação. Rosto, roupa, gestual, comportamento. Cabelo. E aí a gente entra numa conversa mais do autoconhecimento. Nossa. Porque eu preciso que a pessoa entenda onde ela tá. É muito mais amplo do que se olhar no espelho, né? É muito mais amplo do que porque se a pessoa não concordar, se ela não se enxergar assim, fica um trabalho só de fora para dentro. E aí às vezes, dura, né? Não dura. Porque se ela não se entende, né? É paliativo. Se ela não se entende naquele lugar, ela não entende que ela precisa mudar. E ela precisa concordar comigo. Ela precisa aceitar essa mudança. Tem que fazer sentido para ela, né? Tem que fazer sentido. Senão fica superficial e não dura. Entendi. É mais uma vez a gente entendendo que nós somos a soma de tudo aquilo que a gente viveu, né? Porque uma pessoa que teve acesso a uma emoção negativa muitas vezes, que ela se sentiu acuada, que ela se sentiu oprimida, essa pessoa tende a ter um perfil compatível com aquilo que ela teve acesso, né? Então, por exemplo, uma pessoa que sofreu abuso, ou ela despiroca de vez e vira a famosa piriguete, né? Que a gente já teve vários casos. Ou então aquela pessoa que ela se guarda, ela se protege, esconde. Ela se esconde o tempo inteiro, né? E é muito interessante em relação a isso, trazendo... né, uma perninha aí para hipnoterapia, porque a gente tem a oportunidade de atender pessoas que vêm com alguns perfis, a gente não tem todo esse conhecimento em relação a essa área como você tem, mas a gente percebe a mudança pós-sessão. Né, a pessoa faz um processo, eu já atendi várias pessoas, né? Eu tenho um caso muito legal que eu atendi uma moça aqui de São Paulo, que ela veio... assim, a forma como ela estava se vestindo, uma mulher, né, de quase 40 anos, bem sucedida, mas ela veio assim para o processo terapêutico com uma camisetinha que, sei lá, com uns bichinhos, assim, sabe? Aí uma calça de moletom e um tênis colorido e uma meia de ursinho. Aí eu fiquei, ué... E ela trabalha com TI. Aí você... Aí você começa... Tá. Né? Fiz o processo com ela e tinha várias situações associadas à insegurança, a medo e etc. Né? Ela realmente se sentia muito menor do que ela era. Né? E pós-terapia, ela veio mulher, assim, sabe? O que foi muito legal. Ela veio produzida, ela veio maquiada, ela veio com uma roupa toda assim, toda estilosa, com um salto. Ela tinha vindo com um tênisinho, assim. Aí eu falei, você tá diferente? E ela, Bruno, eu me sinto diferente. Eu me sinto diferente. Uma outra mulher que eu atendi também, que ela, olha que interessante, ela é lutadora de jiu-jitsu. Casada, tem 2 filhos. E quando eu atendi ela também, né? Até pelo próprio estilo de vida dela, tava com a camiseta largona, assim, no processo eu fiz online com ela. Né? Uma calça assim e tal. E, assim, zero vaidade em relação à maquiagem, cabelo. Pós-terapia, passou 30 dias essa mulher maquiada, com uma blusinha de alcinha, uma regatinha. Assim, ela tava mais forte, ela gosta, né, de ser forte, assim. E eu falei, você tá diferente. Eu falei, você tá mais forte pra ela? Aquilo foi um super elogio, né? Um trapézio desse tamanho, assim. Você tá mais forte? Ela falou, Bruno, tô mais forte, deu uma enxugada. Eu falei, como é que estão as coisas? Me fala de você, porque você tá fisicamente diferente. No cabelo, maquiada. Falei, Bruno, minha vida é outra. Ela falou, meu relacionamento tá incrível, minha vida sexual tá incrível, antes a gente nem tava transando mais, agora meu marido tá me desejando, ele fala que eu sou gostosa, ele me quer toda hora, aí por consequência eu ganhei vários presentes e não sei o quê, e eu tô muito mais forte emocionalmente, principalmente nos treinos, eu tava desanimada, agora eu quero fazer, quero competir, quero acontecer, assim, outra pessoa. Né? E eu percebo o quanto isso impacta do lado de fora, assim, muito notável. Só que da mesma forma, que quando a gente
trabalha o lado de fora, a gente se sente diferente. Um exemplo muito simples. Sabe, você vai numa festa, por exemplo, e um amigo te convidou. E você pergunta, tá, mas como é que é? Como é que eu devo me vestir? Que tipo de ocasião é essa? Não, vai ser, né, social e tal. Não, mas social como? Terno, gravata? Desse jeito. Aí você chega nessa festa, assim, foi no salão, cabelo, no caso dos homens, barba, camisa, blazer, aquela coisa toda, né? Parecia que tava indo, parecia um pastor. Aí você chega lá na festa, só você tá de terno social e gravata. Todas as outras pessoas, todos os outros homens estão de camisa, calça jeans e um sapatinho assim. E você fica, nossa, eu acho que eu exagerei. Você não se sente mal por estar daquele jeito? Aí discretamente você vai se desmontando, né? Tira o blazer, né? Daqui a pouco você tira a gravata, assim, abre um botãozinho para você tentar se situar onde você tá, para você pertencer, porque uma das necessidades do ser humano é o pertencimento. Né? Então, só de você estar se vestindo num lugar onde as pessoas estão de uma forma diferente, você já se sente mal. E o fato de você se sentir mal faz com que você tenha um comportamento associado àquilo. Então, quando você se veste bem, você se sente bem. Se você vai numa festa que era para estar todo mundo chique, mulheres de longo, homens de terno e gravata, e você deu o teu melhor naquele look, você chega lá empoderado, né? A postura é diferente. Aí quando você erra, você fala, ih, caramba. Da mesma forma, quando você vai... O negócio, quando é o oposto também, né? Quando o negócio é muito chique, você chega lá de camisa, faz de polo, né? Chega lá de polo, todo mundo de camisa e gravata, você fala, poxa vida, você não quer nem aparecer, não quer nem... Ô, fulano, oi, tudo bem? Então, é muito interessante porque a gente vê isso dos dois lados, né? Sim. Porque a forma como você se veste muda a forma como você se sente e, por consequência, a forma como você vai agir em determinados lugares e situações. E em relação a isso, eu queria que você comentasse um pouco como as pessoas lidam com isso profissionalmente, Dani. Porque, por exemplo, a gente tem um caso, né, de uma aluna da Érica que passou por um processo de mentoria com ela e passou por um processo também contigo. E hoje ela tem colhido resultados fantásticos em relação a posicionamento no trabalho dela. Porque ela não tinha o sucesso que ela gostaria profissionalmente, porque ela não passava a imagem que ela precisava dentro daquilo que ela busca, não é? Eu gostei dos exemplos que você deu, porque... O meu papel é igual ao papel de vocês na hipnoterapia. Porque tá tudo ali dentro da pessoa. Não dá para tirar, né? Não dá para separar. Tá lá. Porque a pessoa o que vocês conduzem para que ela acesse as informações que estão dentro dela. E você trouxe alguns exemplos da cliente que chegou lá com a blusa de bichinho. E depois da sessão, quando ela se sentiu em outro lugar, ela mudou a vestimenta dela. E tá tudo dentro dela. Por que ela mudou? Né? Eu costumo falar assim, são exemplos muito claros. Um coturno preto e uma sandalinha de dedo cheia de strass. Qual transmite força e qual transmite suavidade? Você não precisa de mim para falar, você tem essa informação. Essas informações estão dentro da gente. Porque a comunicação da roupa, ela vem de uma história da roupa. Desde Adão e Eva, a trajetória da roupa, ela tem... A gente acessa arquétipos de imagem que traduzem aquilo. Então, o coturno, ele vai estar associado a uma força, porque ele vem do exército, ele está atrelado à proteção, diferente de uma rasteirinha com strass, delicadinha, que vai traduzir uma outra informação na imagem. Então, a cliente que não participou, não fez um processo de estratégia de imagem, ela conseguiu buscar essas coisas, porque essas referências, elas estão dentro dela. O meu papel é de guiá-la para isso, porque às vezes a pessoa não consegue montar esse quebra-cabeça sozinho. Seu papel é abrir a portinha e deixar sair. É abrir a portinha. Nesse processo da mentoria que eu fiz junto com a Érica, foi exatamente isso. Em primeiro lugar, a gente fez análise facial, onde a gente teve esse papo e a pessoa se entendeu num outro lugar. E a partir daí, dessa conversa,
ela começou a cair algumas fichas. É verdade. A maneira, o sensual para ela teve um significado diferente. O não sensual para ela começou também a ter outro significado. E a gente começou a traduzir. Nesse processo, eu e a Érica, a gente conversava muito, né? Do que... e ela tratou algumas coisas também em sessão. Sim. Que ela trouxe. A consultoria, né? A parte da imagem fez com que a gente refletisse sobre a imagem num outro aspecto. Então... eu ajudei ela a acessar essas informações que ela tinha dentro dela. E aí isso desencadeou. Isso desencadeou na roupa, isso desencadeou em comportamento, especialmente em comportamento. A roupa, ela vai refletir aquilo que tem dentro de você. Mas a gente fez vários ajustes na imagem que fez com que ela acessasse isso que já tinha dentro dela. Então, tanto na hipnoterapia quanto na imagem. Sim. Mas é um processo só de autoconhecimento mesmo. Não, total. E é engraçado porque, assim, você falou, né? A pessoa ela não precisa necessariamente ter o conhecimento para ter a impressão, né? Porque no caso de alguns alunos que eu percebo é assim, o problema da pessoa não é falta de conteúdo. Não é guiar o processo de terapia. O problema dela não é esse. É que a imagem dela tem alguma coisa ali que, se você é um cliente e olha para aquele terapeuta, você não fecha com ele. Sim. E aí é uma outra esfera que estava justamente faltando, né, para encaixar no você ser o profissional, né, que o Bruno estava comentando. Sim. Porque às vezes o cara é super competente, mas a imagem dele tá falando, entendeu? Não tem nada a ver com isso. Por que eu não tô conseguindo clientes, né? Às vezes pode traduzir uma imagem mais infantilizada. E aí traduz... quando a gente fala uma imagem mais infantilizada, traduz inseguranças. Então, como que eu vou confiar num profissional que tá passando para mim, por exemplo, a roupa de bichinho, né? Que te leva para um universo mais infantil. As cores também dizem muito, né? O rosinha, o azulzinho, o verdinho são cores muito ligadas à infância. Porque quando a gente fala de um bebê, por exemplo, dificilmente alguém vai pintar um quarto de azul escuro, né? De azul bique. Você vai para os tons mais pastéis. Então, a cor, ela também comunica. Então, usar uma cor que seja mais condizente com o que você quer transmitir vai te ajudar. Usar uma modelagem de roupa que vai te ajudar também. E o decote, o recorte na roupa, o quanto você vai mostrar do seu corpo, ele traduz também a força ou a suavidade que você precisa. Então, é essa condução, né, desses arquétipos que eu falei, da cor pastel, da cor mais vibrante, da cor mais poderosa. Essas informações, elas ajudam muito nessa composição da imagem. Isso é inconsciente, né? Chega a imagem, já foi, né? Já foi. É a primeira impressão, né? A primeira impressão. Porque a primeira impressão, ela não tá no comportamento, ela tá no visual. Os 3 primeiros segundos, né? Os 3 primeiros segundos. É aquela olhadinha assim. É aquela olhadinha da cabeça aos pés que vai te dar a primeira imagem daquela pessoa. A primeira impressão. A imagem, ela já vem acompanhada do que eu falei. Gesto, comportamento, dia a dia. Porque a gente não vive de primeira impressão. Porque as pessoas que convivem com a gente, elas vão conhecendo a gente no comportamento. Você senta de perna aberta, se você senta de perna fechada, se você fala muito palavrão, se você não fala. Isso tudo... a gente está falando de imagem, mas a primeira impressão ela é completamente visual. É um contexto, né? A Érica falou de uma entrevista que ela viu recente aí com uma famosa, e ela o tempo inteiro, então, mano, porque tipo, né, sabe como é, mano? Então, porque tipo, né, é complicado, né? Tipo, assim, cada 3 palavras, 4 eram tipo e mano. E é uma pessoa, assim, do meio artístico, bem famosa nacionalmente, etc. Mas é o tipo de coisa, quando você vai conversar com uma pessoa, ela descredibiliza ela, né? Sim. Então, eu gosto muito de ver post patrocinado no Instagram.
Por exemplo, no YouTube também. Eu não assinei o YouTube porque eu gosto muito de ver patrocinados. Então, às vezes, esses dias atrás eu recebi um patrocinado de uma moça que estava falando sobre uma clínica... uma clínica de estética. Eu não lembro o que era. Mas assim, era uma moça que ela já tinha uma voz muito aguda. Parecia uma criança falando. E ela estava vestida com uma roupa azul clarinho. E ela era toda pequenininha assim. Mas a forma como ela falou... Entendendo, porque estética não é só passar alguma coisa, é fazer um procedimento, né? É fazer uma agulha, uma injeção, né? Furar alguma coisa. Então, quando eu vi aquela moça falando, e ela, então, porque você que está passando com não sei o que, saiba que aqui você pode conquistar. Eu olhei e falei, eu não tenho credibilidade nenhuma. Né? Eu não sou o público dela, apesar de já ter feito algumas coisinhas, mas eu não vejo credibilidade alguma, eu não vejo força. Eu falei, essa menina não vai pôr uma injeção na minha testa, mas nem a pau. Ela vai acabar furando o meu olho. Né? Então, isso é muito claro, né? Sim. Em relação às pessoas. Então, tem pessoas do nosso meio, por exemplo, tem umas referências aí, na hipnose, etc. Você olha a pessoa, você fala, o cara parece um bêbado, com o cabelo todo assim, a camisa aberta até aqui, o peito peludo aparecendo. Que credibilidade que esse cara tem? E às vezes o cara é estudioso, o cara é doutor, mestre, não sei o quê, pós-doc na França. Aí na hora que o cara chega, a tua expectativa... em relação àquela pessoa que talvez você fosse receber era muito diferente daquilo que você viu. A sensação, né? Então, quando você... então, porque eu vou receber um convidado, a Érica vou trazer uma amiga minha aqui, por exemplo, ela é isso aqui. Caramba, né? Você já fica com uma expectativa, porque o ser humano é uma maquininha de julgamento. É o tempo inteiro. Aí, de repente, chega na hora, já vem aquele pensamentozinho, tipo, essa pessoa tem doutorado na França? Tá... Na hora que o cara realmente abre a boca, ele tem muito conteúdo para agregar. Mas não bate, né? Não bate. Em alguns casos, eu já cheguei a recomendar a cliente a fazer fono para mudar. Mas eu acho que não é nem a fono. Se ela te fizesse um processo terapêutico, ela poderia... Porque ela se conhecendo... aí vem de dentro para fora, né? A impostação da voz. Mas a fono é uma das coisas que às vezes eu recomendo. Eu vou dar um exemplo clássico. E as pessoas lidam bem com isso? Ai, a Dani falou pra eu fazer... Elas lidam bem com isso? Mas como assim, né? Eu vim aqui pra ficar mais arrumada e a Dani me manda procurar um fono. Mas eu costumo dar um exemplo clássico. Anderson Silva. Quando você vê por fora, certo? Tá. O que você espera dele quando ele abre a boca? É uma coisa, né? Então, fui lá e tinha que fazer e fiz e foi assim que a luta aconteceu. E eu quebrei o braço dele. E aí vem aquela vozinha. Não é um choque, foi né? Foi complicado, né? Me preparei pra luta, mas não foi hoje. A voz não combina com a casca ali, né? Com o que você viu por fora. Então, quando eu dou esse exemplo, a cliente fala, nossa... O Anderson tem que tomar uns hormônios ali pra dar engrossada nessa voz, né? Isso é o que eu chamo de ruído na imagem. Porque o que você espera dele é que ele tenha uma voz potente, né? Uma voz grave, E aí vem aí causa um estranhamento. Aí é pior, você acha? Falando do estranhamento, só dá uma deixa aqui. Eu vi um meme no Instagram que eu recebi. Tem uma moça falando assim, loira, toda arrumada, né? Andando na rua, fazendo um vídeo com o celular dela. Falou, então, porque eu tava andando na rua, quando de repente um senhor olha pra mim e fala, e aí, sua gostosinha, não sei o que, não sei o que. Aí eu olhei pra ele e falei, o que foi que você tá falando aí? Aí o cara, aí de repente ele parou de falar comigo. Mas porque causa... eu vou dar um exemplo aqui. Vamos falar da nossa Érica, que ela é conhecida pela maneira como ela se comunica, né? Imagina a Érica num vestidinho cheio de babado, rosinha, nossa, floral. E ela tá lá parada. Primeira impressão que você tem dela. Tá com o cabelo todo ondulado, tiara, a maquiagem rosinha, tudo delicado, coraçãozinho. Pérolas. Quando eu conheci a Érica, ela tava mais ou menos assim. Não era nesse estilo. Não era tanto, mas você era bem mais delicadinha. E aí, o que você espera dela, né? Quando você vê... Você só viu ela, ainda não falou.
Aí você espera um certo acolhimento, uma pessoa delicada, com uma voz suave. Aí você faz uma pergunta para ela e ela te responde assim: o que tem? Se te incomoda, é seu, né? Diz mais sobre você do que sobre mim. Mas causa um estranhamento, porque você não espera esse tipo de, né, resposta. Eu falo o que tem, porque esses dias eu vi uma caixinha dela lá no Stories. Eu adoro, eu me divirto muito, porque eu não tenho essa comunicação assertiva que a Érica tem. E para mim é até um desejo de consumo. Aí alguém perguntou lá, Deus. E ela respondeu assim, o que tem? Ela foi direto ao ponto. Então, para uma pessoa que tem uma comunicação que a gente chama no perfil comportamental uma comunicação colérica, não combina muito os babados, porque é uma pessoa que ela vai direto ao ponto, ela não vai ficar com firula, né, na comunicação dela para agradar alguém, ela vai falar o que precisa. Então, aí combina, né? A florzinha, o vestidinho. Não é um problema, tá? Usar o rosinha. Mas se aquilo não conecta com o que você tem lá dentro... Fica incongruente, né? Fica incongruente. Aí a pessoa cai pra trás, né? Fala, peraí. Aí é só a gente dar o turma, aí vai. De onde veio essa porrada, né? E é engraçado, Dani, porque justamente eu te procurei por causa disso. Porque os feedbacks que não era assim antes, né? Foi ficando mais acentuado, principalmente depois que eu comecei a dar aula. Feedbacks do tipo, você é brava, você tem coração de gelo, você é um sargento, faca tramontina, não sei o que, essas coisas, né? E eu falei, opa, então eu preciso mudar talvez a minha imagem pra dar uma suavizada. Foi por isso que eu te procurei. Sim. Falei, Dani, o que a gente pode fazer pra eu ficar com uma cara mais de boazinha? Porque a estratégia meio que tá dando um problema aí, né? E uma das coisas que a gente conversou foi justamente isso, foi entender o comportamento e entender que a comunicação é um ponto muito importante. E aí a gente teve essa conversa, né? Eu falei, Érica, você vai mudar a sua comunicação? Porque ela faz parte da sua imagem. Não é a roupa, não é o cabelo. Você vai mudar? Você vai... Quando alguém te mandar uma pergunta que sem pé nem cabeça, você vai florear? Engolir seco, né? Engolir seco. Ela falou, então. não. Eu falei, então não adianta, porque senão você causa um ruído muito grande, né? A gente pode suavizar? Pode. A gente trouxe alguns elementos para dar uma suavizada. Eu falei, mas se a gente mudar muito isso, suavizar demais, não conecta com quem você é. E aí a gente, acho que depois, né, que a gente teve essa conversa, ela, é mesmo, não. Eu acho que tem coisas que eu não quero. Eu vou manter assim porque é muito forte. Quando a gente fala dos perfis comportamentais, é muito comum que a gente tenha todos eles, são 4 perfis, mas tem um que é predominante. Tem um que é a base, né? E isso eu uso muito. Porque o perfil primário é muito forte da pessoa. Os secundários, os terciários, a gente consegue suavizar, a gente consegue fazer esses ajustes. Mas se aquilo é muito forte, aí causa um ruído muito grande e um desconforto. Aí a pessoa não dá sequência. Não dá conta, né? A pessoa não dá conta. E sabia que foi libertador pra mim? Não, juro, parece que assim, eu recebi um aval, sabe? Tipo, me deu um alívio, tipo assim, porque realmente pra mim ia ser muito mais penoso eu me modular toda pra agradar pessoas pontuais, porque, claro, você nunca vai agradar todo mundo, né? E aí um dia eu parei pra pensar, eu falei, tá, mas é todo mundo que fala que eu sou assim? Não, é uma ou outra. E só que esse um ou outro me chamou muita atenção. Pô, ninguém nunca tinha falado pra mim antigamente que eu era brava, sabe? Sim. E você escutar isso, falei, será que eu sou assim mesmo? Comecei a questionar, né? Será que eu sou muito durona? Será que eu realmente sou grossa? Comecei assim... Porque pra mim, quando você fala assim, brava... Dani, eu imagino alguém
quebrando tudo, fazendo barra. Isso pra mim é brava, entendeu? Sim. Falei, cara, eu não sou brava, imaginava. Não, você é uma pessoa descontrolada emocionalmente, né? Não, é isso. Não, aí já é louca, entendeu? Aí é outra coisa, é louco. Então, eu comecei a ter essa reflexão durante a nossa consultoria. E depois que eu entendi isso, né? Que o quanto isso era forte pra mim e dava pra dar uma modulada, mas sem perder a minha essência, parece que me vestiu mais, sabe? Agora eu abracei, Sim. mas tá leve. Então, quem acha isso de mim... Whatever, entendeu? Porque eu prefiro me sentir bem comigo mesmo do que ter que ficar me modulando pra agradar X ou Y pessoas, sabe? É isso. Que bate-papo legal, hein? Pro pessoal do YouTube que está nos assistindo agora, comenta aqui embaixo desse vídeo qual o insight que você teve. Se de alguma forma você se conectou com esse assunto, se você percebeu algum padrão, algum comportamento ou mesmo a forma como você se veste influenciando no seu relacionamento, influenciando no seu trabalho e mesmo em quem você é. Aproveita, deixa aqui o seu like, compartilha esse vídeo e não se esquece de se inscrever no nosso canal. Porque semanalmente a gente busca trazer pessoas como a Dani para poder agregar de alguma forma na sua vida, te tornando uma pessoa melhor. Que legal, Dani, que legal. É muito legal esse bate-papo, hein? E, falar nisso, né? A gente tava até falando com a Dani outro Tá vendo? dia. Você deixou de ganhar um Louboutin já por conta disso. Porque você não quer ser delicado, então perdeu um verdade. sola Agora eu vermelha. entendi por que eu comprava sapato que ficava no armário e eu nunca usava, né? Nossa. Porque você quer ser uma coisa que você não vai sustentar. Não é, exatamente. Inclusive, isso é muito interessante, tá? Então, se você compra um monte de roupa e você é aquela pessoa que não usa depois, pode ser que você tá querendo ser uma coisa que você não é. Isso também foi uma grande descoberta. Tem muita... Porque é o que eu falo, né? Tá tudo dentro da gente. Só que a gente é bombardeado de informações, a gente se influencia por... E aí depois fica lá no armário. Mas por que fica no armário? Porque, de alguma forma, você não conseguiu conectar. Aí você vai lá, vai na frente do espelho e fala, tá estranho. E aí você acha que o problema é a roupa, você acha que o problema é que você não sabe combinar, você não sabe usar. E aquilo pode estar numa outra camada, que é a gente busca essas conexões, né? Esse pertencimento. E aí, porque não pertence, né? Não conecta. Então, a gente acaba fazendo escolhas erradas por não conseguir... Porque a gente não busca essa conexão na roupa também. É por isso que as pessoas se frustram tanto dentro de relacionamentos, dentro de amizades, né? Porque elas estão tentando se encaixar num meio no qual elas não fazem parte. Não fazem parte. Tô muito filósofo. Escolhas erradas, desde o sapato até o relacionamento. Me siga para mais dicas como essa. E ó, eu tava conversando com a Dani, inclusive, que o público que te procura mais é feminino, né? Normalmente é feminino. Hoje, bastante homem também já vem, já busca a consultoria, mas homem normalmente tem aquelas travas, né? Aquelas restrições. Porque eu acho que isso é para mulher, porque homem não precisa se vestir bem. Tem várias informações. Não precisa. Ali. Não precisa. Isso né? aí é meio gay, né? Isso é meio gay. Nossa, a Dani tivesse me conhecido há uns 3 anos atrás, hein? Nossa, Dani, era diferente. Você já teve a oportunidade de fazer a formação do Dr. Carlos? Ainda não? Não. Um dia, se você fizer, você vai explodir ainda mais a sua caixinha, né? Para quem ouviu isso e ficou meio fora de contexto, né? O Dr. Carlos Alberto Ribeiro, que é um grande amigo nosso, neurocirurgião, hipnoterapeuta, ele tem um método chamado DMC, Decodificação Mente e Corpo, né? E dentro desse contexto aí, ele traz muitas situações interessantes em relação a padrões comportamentais. É aquilo que você falou, você tá num lugar, você tá num padrão que não é seu. E quando você ocupa um lugar que não é seu, você vai muitas vezes para o extremo, né? Então, por exemplo, a Érica, né? A gente chama de lateralidade cerebral. A Érica vai contextualizar isso melhor. A Érica, ela é canhota, então ela tende a ser mais objetiva, né? Mais direta, mais prática, né? Então, uma mulher destra é uma mulher mais delicada, mais sutil, mais detalhista e etc. Então, muitas vezes, emocionalmente, quando você acessa um perfil que não é seu, é natural você oscilar entre eles desde que você volte para sua casinha. Sim. Né? Então, tudo bem uma mulher destra, mais sutil, delicada, que gosta de ser cuidada, que é aquela mulher que gosta de cuidar da casa, dos filhos, no trabalho dela, ela põe na mesa e mostra quem é que está ali mandando. Só que, ao mesmo tempo, ela volta para casa, ela quer ser cuidada pelo esposo, ela quer ser amada, né? Ela tem toda uma sutileza em relação a tudo que acontece ali ao redor dela. O que acontece? Quando uma mulher
canhota, né? Por exemplo, a Érica, né? Que é mais objetiva, direta, ela vai para o outro lado e ela não volta, ela se torna o extremo daquilo. Então, em vez de ser sutil, ela vira piriguete muitas vezes, sabe? Então, ela é aquele contexto, né? Ela usa um vestido de oncinha com salto pink desse tamanho, com um cabelinho assim assado, loiro platinado no meio das costas, com as unhas desse tamanho, com as unhas, né, 5 gigantescas. Então, assim, ela é o too much, assim, né? Ela vai para o outro lado. E da mesma forma, quando a mulher muitas vezes destra, que ela é mais sutil, mais assim, ela vai para o outro lado e ela não volta por questões emocionais, ela vira aquela caminhoneirona, assim, sabe? Então, assim, ela não tem vaidade nenhuma, ela usa tênis, jeans e camiseta, por exemplo, né? Aí quem olha fala, aquela moça ali, eu acho que ela gosta de outras moças. Não, ela é hétero, mas ela está se encontrando emocionalmente. Então, é muito interessante porque a gente vê isso dentro dos processos, a gente vê isso dentro da nossa relação. E para contextualizar, a Érica não gosta que eu faça isso, porque eu contextualizo muito. Ah, é tudo bem. Ela é muito prática, muito objetiva. Eu até deixo a minha perna longe para não tomar um chute na canela dela. Tipo, vai logo, fala o que você quer falar. Então, não, mas foi conteúdo, então tudo bem. E eu há 3 anos, quase 4 anos atrás, eu sou, dentro deste perfil de lateralidade, eu sou destro, então eu tendo a ser mais objetivo, mais direto. Só lembrando que no homem e na mulher inverte, tá? É o oposto. A Érica vai explicar isso já. Então, assim, só que assim, o primeiro filho, tem isso também, né? Destro, o primeiro filho, é aquele cara que, na ausência do pai, ele assume, bate no peito e fala, deixa comigo que eu tomo conta da família inteira. O segundo filho, ele já tende a ser mais tranquilo em relação a essas coisas. O terceiro filho, ele é mais neutro ainda. Então, eu tenho um perfil destro, que eu já tendo a ser mais assim, né? Por exemplo, a Érica, né? Canhota, que é o oposto do masculino. E eu... Hoje você me vê com uma calça jeans, uma camiseta básica, né? Mas há 3, 4 anos atrás, por exemplo, eu tinha uma empresa no Rio Grande do Sul, e nessa empresa eu trabalhava de camisa, gravata borboleta, uma calça vermelha e um sapatinho colorido. E uma meia colorida também. E uma meia colorida também. E às vezes suspensório. Às vezes eu usava suspensório. Não, e um cabelo que assim, era no milímetro, um topetinho, sabe? Uma barba... Nossa Senhora. Até que é o negócio do excesso, sabe? Então, quem me via, e eu sempre passei muito essa impressão, né? Eu ouço isso a vida inteira, desde guri, assim, né? Às vezes alguém perguntava, ele é gay e tal, né? Tanto a Érica, quando a gente se conheceu... Eu achei que ele era gay. Ela achou que eu queria ser amigo dela, né? Então, querendo dar uns beijos nela, ela achou que eu queria ser amigo dela, né? Ai, que legal, ele tá querendo ser meu amigo, né? E um outro colega dela falou, não, acho que ele tá interessado em você. Ah, que isso, lógico que não, ele deve estar mais interessado em você, que era um colega de trabalho dela, né? Então, assim, sem perceber, o tempo inteiro eu passava essa imagem para as pessoas, né? E assim, por coincidência ou não, óbvio, eu atraía muito esse público, né? Então, direto eu tomava umas cantadinhas de alguns rapazes no Instagram e etc. E a partir do momento que eu acredito, né, neste processo de desenvolvimento, fui me colocando no meu devido lugar, por consequência, fisicamente eu me sinto diferente. Sim. Eu me visto diferente, eu sou muito mais... Eu tenho preguiça de usar as roupas que eu tinha antes, tanto que eu nem tenho mais aquelas roupas. Então, para mim, é uma camiseta básica, calça jeans, um tênisinho, fechou, né? E, por consequência, esse público que eu atraía parou de aparecer também. Parou. Então, assim, eu nunca mais tomei uma cantadinha, né, de um mocinho. Eu nunca mais... recebi mensagens, assim. Então, é muito proporcional a forma como você se sente, se veste e a impressão e a imagem que você passa. Né? Total. Sim, tem uma máxima da morfopsicologia, que é o estudo da face, que é como eu me vejo, eu me comporto. Como as pessoas me veem, influencia em como as pessoas me tratam. Que é o resumo disso que você me falou agora. Ah, nossa, sim, legal. Legal essa frase. Muito bom. Tanto que as pessoas perguntavam assim, o Bruno, ele é meio metrosexual. Eu falei, metro? É quilômetro, mas passou muito, assim. Eu já tava pronta, fazia muito tempo, ele lá. A Érica só tava esperando o dia que eu ia chegar pra ela e ia falar, então, meu amor... não, mas eu pensei nisso mesmo. Nós vamos ser só amigos daqui pra frente. Total. Porque era excessivamente, né? Tipo, assim, era muita cor, muita informação, assim. Sim, e as pessoas te viam dessa forma e você recebia as cantadas, E a partir do momento que você mudou, você parou. Sim. Né? Então,
De novo, você tem essas informações aí dentro e você sem fazer um processo você trouxe várias informações. A mulher que usou o vestido de oncinha, o salto alto pink. Você vê como a gente tem essas referências? Sim. Como a gente sabe o que é o sensual, o que é o suave. A gente tem essas informações. Só que a gente tem... É mais difícil de juntar essas peças. Mas essas coisas, elas comunicam, porque tem vários arquétipos aí que a gente acessa inconscientemente que traz essa informação pra gente. Sim. E é o que eu falo, todo mundo precisa de consultoria, né? Passar por... Não necessariamente, porque a gente tem essas informações. Depende muito de se você consegue juntar esses pontos e se aquilo está coerente com o que você quer transmitir, se você se sente bem. Porque se você não está aberto a esse processo, assim como na terapia, imagina alguém que chega forçado pela mãe, você vai fazer... A pessoa não se abre para aquilo, né? Tanto que a gente nem atende essas pessoas, né? Não então, dá. Bruno, eu queria ver como é que funciona o processo, porque o meu esposo... Pede para ele conversar comigo, então. Ah, mas é que... Então... Mas peraí, quem tá desconfortável? É ele ou é você? Quando alguém chega pra mim e fala, Dani, eu quero dar uma consultoria de presente. Vixe. Eu não faço. Porque vira presente de grego. Se a pessoa não estiver no momento, não estiver aberta àquele... não vai rolar. Aí é ruim para a pessoa e é ruim para mim. Porque ela não vai aceitar minhas propostas, ela não vai gostar de... Ela não tá Ela não aberta. tá ali porque ela quer, né? Não ela tá. ganhou. E já teve cliente seu que travou, assim, tipo, travou. Total. Acontece muito, Sério? na verdade. Mas eu gosto muito dessa entrevista para ajustar essas expectativas. Mas às vezes passa alguém ali que acontece muito a pessoa achando que está aberta. Eu quero mudar. Porque assim, a consultoria ela vai trazer mudança. Porque E vai trazer desconforto, né? vai Algum trazer nível. desconforto, porque a gente tenta adequar ao máximo para que fique dentro do universo da pessoa, mas vai trazer mudança, porque você chegou com um incômodo. Imagina uma moça que tem o cabelo comprido no meio das costas a vida inteira e de repente você comunica para ela que Nossa, ela passa uma impressão. Pois é a nossa sintonia, meu amor. É o campo, né? Você comunica para ela então, a impressão, a imagem que você passa é de uma garota, não de uma mulher. Por consequência, pode ser que seja isso que hoje te impeça de prospectar mais clientes e por consequência Sim. prosperar financeiramente, profissionalmente. Ou seja, passa tesoura. Aí essa moça cortar o cabelo. Imagina, o cabelo de uma mulher, né? Cortar um cabelo na metade. Eu vejo aquele esquadrão da moda lá, toda vez que chega na parte de cortar o cabelo, as mulheres choram muito. Porque tem o cabelo, ele... Se a gente... É Sansão, né? A força tá no cabelo? A força tá no cabelo. O cabelo, ele funciona como uma moldura pro rosto. E ele funciona como uma proteção, porque ele divide você do mundo externo. Cara, se você pega o seu cabelo, você amarra, faz um coque e deixa seu rosto à mostra, você passa muita força. Porque você tá... a comunicação que você passa pode, né? Você colocou a sua cara à mostra, você tá transmitindo que pode vir para cima que eu dou conta do recado. E o rosto, quando o cabelo, quando ele é o cabelo longo, ele funciona como uma proteção. Eu me escondo atrás do cabelo, né? Isso você vê muito notável com adolescente, né? Às vezes o adolescente já traz várias situações em relação à insegurança, em relação a medo. Aí surge aquela fase, assim, de quando eu era um pouco mais jovem do que eu sou hoje, que eu sou muito jovem, que tinha os emos, né? Aqueles rapazinhos com cabelinho na cara, assim. Aí você chega num lugar, ele já tá com o rosto baixado, né? Já tá com o rosto baixo, assim. Aí tá aquele cabelo na frente. Ele tá se escondendo totalmente. Ele não quer que olhem pra ele. Total. É muito comum a pessoa vir com... Normalmente as mulheres vêm com o cabelo muito comprido. E aí eu pergunto, qual que é a sua relação com o cabelo? Eu amo meu cabelo, eu gosto do cabelo comprido. Mas o cabelo comprido, ele tá muito associado a essa imagem jovial. Adolescente. Porque até fisiologicamente falando...
a adolescência está no auge da saúde do cabelo, porque conforme você vai envelhecendo, o seu cabelo também envelhece junto e ele vai perdendo essa força, essa vitalidade. Então, é comum que vai tendo, conforme o envelhecimento, vai tendo encurtamento do cabelo, e aí o cabelo curto, ele está muito associado à maturidade e o cabelo muito comprido à jovialidade. Aí vem uma pessoa assim, 36 anos... com cara de menininha e fala assim, eu quero transmitir mais força e maturidade, porque na empresa as pessoas me veem como menininha e não acha que eu tenho competência para assumir um cargo maior. E aí, dentro da composição visual, uma das coisas que eu vou falar é o cabelo. Aí eu sugiro o corte. E aí, não, o corte não. E é o que eu costumo falar. Eu falo, olha, eu vou te dar a receita. Cabelo é muito difícil de mexer. Quando você estiver preparada, quando você sentir essa necessidade, faça. Mas eu não vou forçar ninguém, né? Não vou agarrar pelo... Vem aqui, deixa eu passar a faca nesse cabelo. Deixa eu passar o facão. Porque a gente também pode ter mensagens diferentes, depende muito do que a pessoa quer transmitir. Mas o cabelo, ele tá no rosto ali, né? O rosto, ele é 80% da imagem, da composição visual tá no rosto, porque a gente começa a olhar a pessoa pelo rosto, né? E tem muita informação ali. O que tá no nosso RG é a nossa foto 3x4, não é a foto do nosso corpo. Ninguém te reconhece pelo seu cotovelo, pelo braço forte, né? É o Bruno lá que tem o bíceps. Não é pelo rosto. Então, o cabelo ele tem um peso muito grande e psicologicamente falando, é a parte mais difícil. Então, eu enfrento muitas resistências, mas não só no cabelo. Às vezes eu vou para apresento a estratégia de imagem para a pessoa e ela fala assim, nossa, adorei, vamos, que eu quero mudar meu guarda-roupa, porque realmente eu entendo que o que tem no meu guarda-roupa não conecta. E aí, quando a gente vai para as compras, ela não quer nada. E aí dentro do que a gente... É isso que a gente conversou. Aí não gosta nada, aí ela vai buscar, mas é aquela blusinha. Eu falei, mas é igual o que você já tem. E a gente combinou que a gente precisava mudar isso. E a pessoa acha que quer aquela mudança, mas na prática... Não rola. Não rola. Mudar é muito difícil. Isso acontece, Dani, porque a forma como ela se mostra é diretamente ligada à forma como ela se sente e todo o histórico de vida. E quando você quer mudar a forma dela se vestir, por consequência, muitas vezes você pode estar enfiando o dedo numa feridinha dela. Por isso que a pessoa tem essa restrição tão grande assim. Sim. Tanto que dá pra achar vários conflitos emocionais na consultoria, né? Você fala, putz, isso aí tem um negócio aí por trás, né? É difícil passar por um processo de consultoria e não achar esses conflitos emocionais. Tem gente que chora? Até apego com roupa, assim, não, essa daqui eu não vou dar. Sim. Isso eu vou vendo, né? A pessoa fala assim, nada que tá no meu... Eu preciso mudar meu guarda-roupa de cabo a rabo. Nada do que tem aqui serve pra mim. Eu já sei que não funciona. Você vai querer tirar tudo. Aí tá bom. Aí eu falo, então vai trazendo aí as roupas pra mim, né? Vamos começar pelas partes de cima. Aí a pessoa vem assim, ela pega no cabide e fala assim... E essa daqui... eu ganhei e eu gosto dela, porque... E aí, não combina nada com o discurso de nada do que tá aqui serve, a gente vai jogar tudo fora, e aí você vai vendo no comportamento. Cada peça que ela pega, ela abraça. O gestual, ele diz muito. Porque se a pessoa traz e joga roupa... Não, ela... E essa é uma cliente que fez muito isso. Quando eu fiz a análise de guarda-roupa dela, eu falei, gente, eu não vou conseguir comprar nada com ela. Porque ela pegava as peças e ela mostrava um certo carinho com cada uma delas. E aí, quando a gente terminou, aí ela não queria se desfazer de nada, mas ela falava... Aí ela terminou assim, você viu como não tem nada que serve no meu armário? E era muito inconsistente com o que ela trazia, com o que ela falava. Só que ela não tá nesse momento de perceber, de se ouvir. Caramba. E
E às vezes chega num momento que eu tenho que falar para a pessoa, olha, você não tá no momento da consultoria. Não dá. A gente não consegue concluir o trabalho. Porque você precisa se tratar. Você precisa se tratar. É outra coisa. Precisa de um outro processo antes para você achar que você, de repente, merece passar pela consultoria. Para você ter certeza que você quer mudar. Porque tem muito desses conflitos. Eu acho que, mas na prática, na hora de executar, é muito difícil. Porque mexe com psicológico. Com significados, com significados das coisas. Foi massa isso aí que você comentou, porque, por exemplo, como a gente vem da área do autoconhecimento, a gente fica se analisando o tempo inteiro, né? Depois que comecei o processo também, tava pensando assim, porque o problema nunca é a coisa, é o que ela sente com relação à coisa, né? Então, o que aquela blusa faz ela sentir. Sim. E eu percebi que tinha um pijama meu lá em casa, um pijama meu lá em casa. É feio, Dani. Ainda bem que pijama não entra na consultoria, senão você ia me demitir. Porque é aquele da calça rosa de flanela. Meu Deus que arrasta do céu. no chão, inclusive. É um pijamão feio. So hot aquele pijama. É feio. E aí eu comecei a perceber assim, mas aquele pijama tem um tecido tão legal, né? Que eu acho que pra passar um pano em casa ia ser sensacional. Deve limpar um chão como ninguém. Eu comecei a pensar assim, bom, por que eu não tô conseguindo me desapegar dele? Porque já faz, Dani, sem brincadeira, acho que vários invernos que eu não consigo dar ele embora. E tem uma caixa de doação lá no nosso prédio, e eu falei assim, dessa vez vai. E eu falei, não tô conseguindo. Eu falei, tá, você é terapeuta, o que tá acontecendo? O que eu tô... Não é o pijama, é o que ele significa. Aí eu falei, putz, você acredita que quando a minha tia faleceu, a gente começou a separar as coisas do armário, né? E tava novo. Aí eu pensei assim, será que tem problema usar, tipo, de alguém que... não, nada a ver, né? E eu acabei pegando. Aí veio essa cena, eu falei, cara, lembra minha tia. Aí eu falei, nossa... Aí eu fiquei, tipo, 1 minuto, assim, no closet, assim, tipo, nossa, sabe? Tipo... Mas tem muito isso. Tanto que quando eu faço, eu nem chamo mais, né, de limpeza de guarda-roupa. Eu falo análise de guarda-roupa. Quando a gente fez, você percebeu que eu não falo nada assim, essa tem que sair, essa tem que ficar. Você foi mais suave. Eu falo, olha, essa daqui não faz sentido pro que a gente quer. Quando chegar o momento de você se desfazer, você se desfaz. Porque tem muito peso emocional nas roupas. É muito terapêutico isso. É muito terapêutico. A roupa, ela é o que te veste, né? A roupa proteção, é uma né? proteção. Então, eu tomo muito cuidado com as palavras que eu uso. Essa daqui vai embora, eu não uso. Eu falo, eu vou te dar as recomendações. Mas é muito interessante também. Desculpa, Dani, pode continuar. Eu falo, e aí eu deixo para cliente tomar essa decisão, mas eu trago ela para consciência. Nossa, como é terapêutico. É total, porque assim você mostra para ela o caminho que ela tem que percorrer, né? Porque a partir do momento que você fala, não, você tem que se desfazer disso, tá? Mas será que ela realmente está pronta? Você falou que algumas pessoas estão prontas para o processo e outras não. E tá tudo bem, não é verdade? Sim. Da mesma forma como a hipnoterapia. Tem pessoas que chegam, Bruno, eu quero fazer hipnoterapia. Eu pergunto por quê? Uma moça que chegou uma vez para mim e falou assim, Bruno, eu faço terapia há 7 anos e eu adoro. E eu queria entender mais sobre a hipnoterapia. Eu perguntei, para quê? Olha a frase, eu faço terapia há 7 anos e eu adoro. Você gosta de ir no médico? Você gosta de fazer fisioterapia? Você gosta de ir no ginecologista? Não, detesto. Pois é. Mas você vai porque você tem uma demanda para tratar ali. Sim. Você precisa, né? Vai fazer um preventivo, às vezes um tratamento. Agora você vai no psicólogo há 7 anos e você adora por quê? Porque você criou um vínculo emocional e ele se tornou um amigo que não te julga, né? Um confidente. Então, muitas vezes tem os dois lados aí, né? Tem um lado do profissional que precisa entender o que está acontecendo nessa relação. Sim. Que deixou de ser profissional. Né? E tem o lado do paciente em perceber que muitas vezes, a partir do momento que isso acontece, ele parou de ser ajudado, né? Sim. Aí o cara começa a dar opinião pessoal para a vida dele, né? Então, meu marido... você tá sério? Eu atendi uma moça, Dani. Em relação a isso, é muito interessante. Que ela chegou em mim, assim, num retorno. Bruno, porque eu fiz uma coisa, eu tô com muita vergonha. Ai, Bruno, porque eu não quero te falar. Ai, Bruno, porque não sei o quê. Eu assim, né? Com cara de alface. Pode falar. O que aconteceu? Pode falar. Ai, Bruno, porque eu fui na minha psicóloga. E a minha psicóloga... eu falei pra ela, ela me criticou um monte. E eu não sei o quê. Eu falei, o que aconteceu? Aí eu fiz aquela cara, né? Fala, minha filha, o que aconteceu? Aí ela falou, ai, Bruno, eu traí o meu marido. E eu, com a mesma cara que eu tava antes, eu falei, por quê?
Por que você fez isso? Ai, Bruno, eu falei pra minha psicóloga, e a minha psicóloga é da mesma igreja que eu, e ela me arrebentou. E ela falou que isso era pecado, e ela falou que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, então, ela deixou de ser sua psicóloga há muito tempo, né? Ela deixou. Se ela tá te julgando, você tá pagando pra ela te julgar ainda? Olha só, né? Tem muito amigo que nem te julga tanto assim, né? Não precisa pagar para fazer isso. Né? Podia falar com a família, né? Família. Já que era para te julgar, fala pro teu marido, amor, eu te traí, né? Então, é muito interessante como as pessoas perdem um pouco a linha em relação a esse tipo de situação, né? E elas têm que estar prontas para tomar uma decisão, para tomar uma atitude. E quando ela toma, é legal. Porque ela está vendo a transição que ela teve. Não só de, aparentemente, ser muito simples pegar uma roupa e doar, mas o que aquilo representa por trás do comportamento que ela teve. Porque cria um significado, né? É isso. E você... Aí ela... Esse é o antigo eu. Ela se convence, né? No processo. Então, porque chegar alguém e falar pode, não pode, pode, não pode, eu acho muito traumático. Né? É a tal da empatia. Será que eu gostaria que alguém chegasse para mim e falasse: olha, esse pijama aí flanelado tem que ir para doação, não serve mais. Mas e o que tem lá dentro? A conexão que eu tenho com ele. E eu falo às vezes para cliente: faz uma caixinha dos emocionais, né? Porque assim, eu sempre sugiro, deixa no armário aquilo que você vai usar, você precisa ver. Se fica escondido, você não usa. Então, aí vai ficando um lixo no armário. Mas a gente tem peças emocionais. Eu guardo roupa dos meus filhos para entregar para eles. A roupa do primeiro ano de aniversário tem um significado. Então tá lá guardadinho numa caixa. Quando ele for mais velho, eu vou falar: ó, filho, tá aqui, ó, foi essa roupinha que você usou no primeiro ano. Que legal. Então, e não tem problema, né? São recordações. Eu falo, faz uma caixa de recordações. E, de repente, se for um momento que você acha que você precisa se desapegar daquela recordação, que você entendeu que aquilo tá te... Aí, ok. Mas não tem problema. Não sou eu que vou apontar isso, né? Daí numa terapia, de repente você descobre que precisa se desfazer daquele... Aí vai, mas não sou eu que vou fazer isso, porque ela precisa dessa consciência, senão fica muito traumático. É porque ela não entende o que ela precisava. Eu entendo que eu preciso não usar essa roupa mais e aquilo me gera um desconforto. E ela não entendeu por quê. Por quê? Porque todo processo terapêutico, independente se seja a própria terapia ou o que você faz com os seus clientes, tem que ter um insight. Sim. Tem que ter entendi, Dani. Sim. Faz muito sentido. Por isso que tem que trazer para a consciência o tempo todo. O tempo inteiro. Muito fácil. A pessoa, você tem que dar isso aqui, a pessoa... Tá, mas... Ok. Por que você deu aquela roupa? Ah, porque a Dani falou que eu tinha que dar. Né? Eu tenho que... Pra mim, pesado, a pior né? coisa que tem... Quando alguém chega pra mim e fala, você tem que... Aí eu falo, você já me perdeu, eu não ouvi mais nada. Porque eu não tenho que nada. Então, é muito ruim você passar isso adiante, né? Falar, você tem que se desfazer disso, se desfazer daquilo. Sim. Então, é um processo mesmo. É consciência. É a consciência da terapia. E sabe que eu já percebi também em algumas pessoas assim, que sabe quando tem aquele armário abarrotado, mas que tipo assim, a roupa fica tipo pulando, né? Mas você usa? Não, mas e se um dia eu precisar? Ah, mas e se um dia fizer frio? Mas e se um dia não sei o quê? Aí sabe, tem mas e se um dia... É escassez, né, que tem por trás ali. Medo de faltar, alguma coisa acontecer, a urgência, e se, né? Eu já mexi em armário assim, que tinha, nossa, peças de roupa... Mas que a pessoa não entrava. Você abriu o armário, não tava só a roupa, tava o defunto junto ali, guardado. Eu falo, mas gente, isso daqui servia em você com 12 anos. Porque nem que você fizer um processo de emagrecimento, você não chega, porque a sua escala óssea, você cresceu. E aí a pessoa tá guardando coisas da adolescência. Eu falo, mas é que eu engordei, eu vou emagrecer. Ok, esse é outro ponto que é muito difícil de tocar, né? A pessoa precisa estar preparada. Mas eu falo, mesmo você emagrecendo, você não chega, porque o seu corpo mudou. Você tá entendendo que você é um adulto e essa é uma camisa 16? Exato. Né?
Mas tem isso. Eu tenho uma cliente que eu ainda vou ter esse papo com ela da hipnoterapia. Porque assim, eu fiz análise de guarda-roupa dela e não saiu nada. Mas eu fui pontuando. E assim, 50% do armário é dos 14, 15 anos. O vestidinho da formatura, do baile de 15 anos, a roupa que usou na praia no verão de 1900. Eu ouvia isso. Tá amarelo já. Nossa, mas eu usei esse vestidinho. Eu falo, olha... Aí eu tentava... Mas nem é tendência mais. Isso daí... Mas, minha querida, é pra isso que serve fotografia. Entendeu? Pra gente relembrar, vendo os momentos. Tinha tanta informação ali... Olha, aí eu falei pra ela, eu falei, a sua, nem que você você não chega, você não veste. Não cabe nem uma perna. Não cabe. E ela não consegue se visualizar como tá hoje e como era e ver que tá muito longe. Que não é um processo de emagrecimento. E também não conecta com aquela criança. É o que eu falo. Vai pra hipnoterapia, ressignifica liberta essa criança. Essa criança aí, porque... E é muito legal, é muito louco como a gente vê isso refletido. Eu olho o quarto, eu vou olhar a decoração da casa. Porque eu chego na casa da pessoa, ou mesmo que seja online, eu tô vendo ali. Aí parede rosinha... É a florzinha, é toda a delicadeza de um momento de vida que não combina mais com a executiva que a pessoa é. E aí, não, mas no trabalho eu sou super séria, eu vou de roupa social. Tá bom, mas você veste por dentro essa roupa social que você tá vestido por fora? Porque quando eu olho o seu quarto com coisinhas de pelúcia e tudo... Não me parece. E aí eu penso, qual que é o seu comportamento, né? Com as pessoas de trabalho. E aí eu começo a ver que o rosto também já me dizia isso, um comportamento muito infantilizado. É tudo meu, eu preciso ter para ser. Então começa esse comportamento, ele vai se repetindo na roupa, na decoração, Então, Caramba. se você não trata essa criança, ela vem reverberando em vários momentos da vida. E aí é aquele ruído. Mas eu me visto social, eu vou de terninho preto. Porque você precisa, né? Porque se você pudesse... Porque tem o dress code, porque né? a empresa te obrigou a executar isso. Mas... Dá vontade de perguntar, como você gostaria de trabalhar assim? Exato. Né? Porque aí como que você se veste no final de semana? No final de semana eu me visto do jeito que eu gosto. Eu coloco... Aí mostra. Aí você vê a adolescência... Aflorada no final de semana. E aí tem esses... Aí é o que eu falo que não conecta. Porque você pode até vestir, mas por dentro, o seu comportamento ele vai reverberar. Sim. Tem uma criança tomando conta da tua vida. Aí você, garotinho ou garotinha, é aquela pessoa que está há 10 anos na empresa, extremamente insatisfeito, dizendo: eu me dedico tanto, eu me dou tanto, eu faço horas extras naquele lugar, eu não sou reconhecido. Acabou de entrar um rapaz, faz 1 ano e meio, ele já teve 2 promoções. Eu canso de atender gente assim, Dani. Começou como estagiário e já... Bruno, uma cliente que eu atendi, eu estou há 7 anos na empresa, eu ainda estou como pleno. Um rapaz que entrou há 3 anos, já foi promovido agora recentemente como sênior. Eu falei, E eu sou, Bruno, eu sei que eu sou capaz, tecnicamente, muito além do que ele é. E ele foi promovido. Eu falei, sem conhecer esse cara, sem te conhecer a fundo, acho que foi meu primeiro ou segundo bate-papo com ela, eu tenho uma certa convicção, não posso ter certeza de nada, mas que esse cara é muito mais seguro que você e ele passa uma imagem diferente da sua. E olha que interessante. O que me deixa muito feliz em relação ao nosso trabalho também, eu atendo várias e várias pessoas que tomam decisões, assim, muitas vezes drásticas, mas de forma positiva, e várias pessoas que são promovidas no decorrer. Né? Nos últimos 6 meses, nos últimos 4 meses, eu atendi, eu acho que umas
7 pessoas que dentro do processo terapêutico foram promovidas. Então se você Sabe quer aquela um upgrade de carreira... Sabe aquela pessoa que tá ali, mas o cara, o gestor, o coordenador tá meio avaliando ainda, será? Então, eu sei que ela entende, mas não sei, porque assim, não é racional isso. Não. É o que o teu gestor, o teu chefe, a hierarquia percebe de você. Então, para aquele cargo, você precisa ter uma autoridade, você precisa ter uma confiança, uma segurança. Só que se você não passa, você vai continuar da mesma forma como você tá, criticando e questionando tudo. Sim, e porque cargo de liderança não se trata só de competência, né? Não, você tem que, porque gestão, né? Gestão, você vai lidar com pessoas. Então, se a pessoa não enxerga essa liderança emocional, a insegurança, a infantilidade, você não vai... Você não consegue se posicionar, né, Dani? Você não se posiciona. Atendi um rapaz de 22 anos semana passada. Um caso bem legal, assim, porque ele tem 22 anos, de uma família muito simples, muito humilde. E assim, um rapaz empreendedor, tem a empresa dele, já tem colaborador na empresa, né? E ele tava falando para mim no primeiro encontro, Bruno, cara, eu me sinto muito inseguro. Às vezes eu não consigo nem olhar no olho da pessoa. Às vezes quando eu preciso me posicionar, eu vou conversando e vou tirando mais algumas informações que fazem parte do mesmo contexto. Ele falou que às vezes ele ia negociar com o fornecedor dele e ele perguntava quanto é? 10. Só que ele sabe que se ele der uma chorada, ele consegue por 8. E ele não conseguia. Aí ele pagava mais caro, diminuía a margem dele, aquela coisa toda. Aí eu fui falar com ele depois da primeira sessão. E eu falei, como é que você tá? Ele falou, cara, tô muito melhor, minha relação com os meus pais mudou, eu tô me posicionando mais, eu tô conseguindo negociar. Legal. Eu não conseguia. E era assim, era só falar. Eu não precisava brigar, falar, não acho justo esse preço que você está cobrando. Não, era só falar, é 10. Eu pago 8. Eu faço por 8. Ok, tudo bem. Nossa, aí ele falou, cara, eu achei que ia ser muito mais difícil. Era só dizer. Eu nem morri. E o cara nem teve aquela, não, por 8 não tem como, não sei o quê. Não, ele só falou, não sei o quê, 8, o cara. Tá bom, vou fazer para você é meu cliente já e tal. Depois ele veio para mim, Bruno, eu achei que fosse ser muito mais difícil. Ou seja, ele não se sentia confortável, não se sentia seguro para poder se posicionar. Então ele fica dizendo amém para tudo. Aí você faz isso dentro do relacionamento, muitas vezes um relacionamento abusivo, um relacionamento bem bosta. Aí você faz isso dentro da empresa, você não consegue se posicionar, você sofre assédio, sofre abuso e etc. E vai levando a vida toda sem entender o motivo dessas coisas acontecerem. Nossa, e você comentando isso, por outro lado, eu já atendi muitas mulheres, vamos dizer assim, eu vou usar o termo que todo mundo conhece mesmo, sem ficar floreando, ninguém vai ficar chorando por causa desse vídeo, né? A Erika usou esse termo. Tem um termo que a gente gosta muito, se incomoda, diz mais sobre você do que sobre mim. Eu atendi muito a piriguete. Mas muito, assim, sabe? Por exemplo, de ir na sessão comigo e eu ver o vestido tava tão curto, o decote tava tão profundo que eu vi um umbigo, sabe? E assim... para um processo terapêutico, né? Isso, porque vem para um processo terapêutico. Imagina outras ocasiões, né? E elas falavam assim para mim, um discurso meio padrão. Os homens não me levam a sério. Eu quero um relacionamento sério, eu quero ter uma família, mas só aparece homem tranqueira. Só aparece homem que... Casado, não sei o quê. Ninguém me leva a sério. Em todo lugar eu sofro algum tipo de assédio, né? E assim, aí eu olhava aquilo, eu falava, bom, mas... porque tá comunicando, né? Mas sabe quando nem chegou na consciência da pessoa ainda? Sim. Né? Então você vê assim, essas mulheres que usam... Porque, gente, a gente não tá falando que não é pra usar decote, não é isso. Mas é o excesso, né? Mas tem uma questão de ocasião também, né? Por exemplo, um terapeuta... a gente até vivencia isso. Imagina um terapeuta que está atendendo pessoas que têm demandas emocionais, a pessoa que é carente, muitas vezes, a pessoa que é frustrada, a pessoa que não teve atenção. E, de repente, você traz essa impressão de acolhimento, essa coisa toda, né? Você faz com que o cliente confunda as coisas. Aí você uma terapeuta está com um decote, o cara... né? Ou seja, vai chegar num ponto, e já acontece, você já ouviu isso de outros terapeutas, o terapeuta no final do tratamento, nossa, me ajudou muito, me dá um abraço. O cara tenta agarrar a mulher. Sim. De onde veio isso? Não foi à toa. Não é que o cara é um tarado. É que ela passou alguma coisa que deu uma aberturinha. Eu não estou culpando ela, né? Não estou dizendo isso. Não é, pelo amor de Deus, quem está me ouvindo. Não é isso. Mas é o que você passa. Quantas e quantas pessoas a gente atende e diz, Bruno, onde eu vou, eu sou assediada. Não é que eu sou linda, maravilhosa, gostosa, mas o meu chefe me assedia, fulano já me agarrou, não sei o quê, até o meu ginecologista já me apertou na parede uma vez, querendo me dar um beijo, e não sei o quê. Eu não entendo, eu não faço nada. Pois é, o que você passa? Eu atendi uma vez,
Pedi aquele bate-papo, uns 10 minutos, pra gente alinhar as expectativas. E aí eu falei, eu te ajudo a fazer compras, mas a consultoria não precisa pra você. Você não precisa. Tudo que ela me falava era uma pessoa extremamente sensual, mas muito decote, muita mini saia, saltão, o batom vermelho. O pessoal do Esquadrão da Moda adora essas, né? Sempre tem. O cabelão com aplique. Só que aí eu conversava com ela e o que você quer? É sexo. Ela não queria o contrário. É isso que eu falo, é o alinhamento da imagem. Eu falei, tudo que você está me falando, você está transmitindo na sua imagem. Eu falei, então, eu não tenho o que fazer na consultoria com você. Aí eu sugeri para ela, falei, ao invés de fazer a consultoria, vamos fazer só um personal shopper? E eu ajudei ela a comprar as roupas de piriguete. E tá tudo bem, né? E tá tudo bem, porque ela não queria nada diferente disso. E ela deixava bem claro. Não, porque o que eu quero é sexo mesmo. Eu quero arranjar marido, eu quero arranjar, não sei... Ela não queria nada diferente. Aí é o que eu falo, é um outro processo. Para ela sair desse lugar, no dia que ela quiser ir para uma... Aí ela trata terapeuticamente e com hipnoterapia. Mas na consultoria, eu não ia conseguir resolver. Porque não tinha o que resolver. Ela não tinha uma demanda para você. Ela já chegou dizendo que queria isso, né? Você vai fazer o quê? Quem é a gente para falar para ela o que ela precisa, né? Não sou eu que tenho que falar para ela. Ela tem que falar para ela que ela, de repente, não quer mais isso e aí precisa mudar a vestimenta. Mas porque ela falava e porque ela vestia, e aí eu perguntava, que tipo de roupa que você tem no armário? Ah, mas eu só tenho decote. Eu não tenho... Se eu precisar ir num evento mais formal, eu não tenho roupa. Aí eu preciso sair para comprar. Porque eu só tenho roupa. Eu só vou usar aquela vez. E aí eu não compro porque eu tenho pouquíssimo desses eventos. Então... Aí eu falei, olha, você não precisa de mim. Mas eu às vezes eu quero eu quero ajuda para comprar. Eu falei, então vamos fazer só compras. E aí eu te ajudo a comprar só as roupas, né? Não falei isso para ela, mas já que a gente tá usando esse termo, eu te ajudo a comprar as roupas de piriguete. Mas não faria sentido eu fazer uma consultoria se ela tava condizente com o que ela queria transmitir. Por isso que expectativa é o que você fala, né? Alinhamento de expectativas. Já tá vendendo bem, né? Já tá vendendo bem. Não precisa mudar. E sabe que daí uma dessas clientes que eu atendi, né? Que era dessas piriguete, teve uma hora assim que até eu me comovi um pouco, assim, com uma coisa que ela falou durante a terapia, né? Rolando a terapia lá, tudo. Teve uma hora que ela falou uma frase assim... E aí eu aprendi que como eu não tinha nada de bom pra mostrar do lado de dentro, eu tinha que mostrar o que tem de bonito do lado de fora. Nossa, aquilo deu um cortezinho. Nossa, eu fiquei assim, sabe? Eu falei, nossa. Você até se simpatizou um pouquinho com as piri, eu tive né, amor? muita empatia com o piriguete. Assim, claro, eu tô generalizando, né? Aquilo foi o caso dela, tá? Foi o caso dela, tá? Pra não vir hater depois. Mas, assim, aí eu falei, nossa, cara, olha a profundidade que isso vai, sabe? A pessoa tá... Tipo, olha, não tem nada dentro que tá bom, então eu vou mostrar o que tem fora, sabe? Sim. Mas, às vezes, nesse caso também, tem a história da Jane, né? A história da Jane, né? A Jane foi uma cliente do Jerry, que foi o fundador da escola onde nós nos formamos, né? O Jerry é americano. Se eu contar alguma coisa errado, você me corrige, amor, em relação a essa história. Né? O Jerry era um hipnoterapeuta, já faleceu, né? Falecido em 2017. É um dos primeiros, das primeiras referências. O Jerry ele era um hipnoterapeuta e um dia ele foi atender uma moça. E essa moça chegou no consultório dele para fazer uma sessão de hipnoterapia, para bater o primeiro papo ali, né? E ela já chegou assim, com um decote, com uma sainha bem curtinha e etc, etc. E o Jerry já, né, muito experiente, já flagrou que tinha alguma coisa de diferente ali. E essa moça ficava fazendo aquela coisa meio Marilyn Monroe, assim, cruzando a perna para um lado, cruza a perna para o outro, cruza a perna para um lado, e ele começou a ficar... Joga cabelo para lá, e faz assim, faz assado, aquela coisa toda. E o Jerry começou a ficar incomodado com aquilo, e ela, né, o tempo inteiro. Chegou um ponto que o Jerry falou o seguinte... eu não vou te atender, eu quero que você saia daqui agora, e se você quiser ser atendida por mim, você vai voltar com um agasalho 3 vezes o seu tamanho. E mandou ela embora. Isso acho que foi de manhã. Aí à tarde ela volta. Tipo com um agasalho fechado até em cima, tipo tamanho G, todo solto, uma calça e tal. E ela
falou, ela agradeceu, né? Diante daquilo que aconteceu, porque ela falou que aquilo é como se fosse um teste. Porque ela tinha várias demandas, arrancava cabelo, um monte de problema. E aquilo foi como se ela fizesse um teste com ele para realmente perceber se ele estava disposto a ajudá-la. Porque ela já teve vários outros profissionais, psicólogos e psiquiatras que naquele teste ali acabou não passando e ela foi para a cama com os caras. Ela era essa pessoa, né? A pessoa que foi abusada desde pequeno e foi abusada na escola e foi abusada por quantas pessoas, a vida inteira sendo abusada sexualmente. Então aquilo ali tornou-se quase que um teste. Será que essa pessoa está querendo me ajudar ou ela só está querendo me pegar também? E ela fez isso com o Jerry e o Jerry mandou ela embora e depois ela voltou e disse, né? Eu fiz isso para saber se você realmente estava disposto a me ajudar, porque o meu psicólogo, né, eu acabei transando com ele, fulano de tal também. Então, olha a demanda emocional que a pessoa traz por trás, né, diante desse comportamento. Sim. É bem foda isso. E, nossa, depois que eu entendi o teu processo, né, eu falo que hoje, numa mentoria com qualquer tipo de profissional, eu vejo que não tem como desvincular mais essa questão da imagem, sabe? Não tem como. Não mesmo. Até falei pro Bruno, eu falei assim, cara, tem aluno que por mais que eu ajude com ferramenta, isso, Instagram, o que você vai fazer, como é que você vai atender... Se a pessoa tivesse esse negócio da imagem, eu falei, cara, o que eu vou fazer se você tem uma cara de uma pessoa que não dá pra fechar com você? Sabe assim? Não dá. Tá dizendo, meu querido, você me desculpa, mas você não tem credibilidade, né? Sim. Mas é isso mesmo, porque a pessoa ela não fecha. Às vezes ela nem sabe explicar o porquê, mas porque tá ali, existe um incômodo, aquela vozinha que você fala... essa pessoa não vai me ajudar, é o decote, é o tom de voz, tudo, né? Tem muita informação ali que faz a gente conectar ou não conectar, confiar ou não confiar naquela pessoa. Uhum. Então, a imagem comunica, né? Uhum. Ponto. Sim. Então, a minha busca é sempre por isso, por uma comunicação mais consistente. Do que você está transmitindo por fora, se está conectando com o que está por dentro. Entendi. Isso é tão interessante, Dani, porque eu vejo a minha jornada como hipnoterapeuta e as pessoas que eu atendo, as pessoas que eu atendia anos atrás. Quando eu me formei em hipnoterapia, né, eu estava num outro momento da minha vida, me sentia uma pessoa diferente, né, talvez por uma questão de uma insegurança, eu queria me passar uma imagem de mais forte, isso e aquilo. Então eu trabalhava, Dani, de blazer, calça social, camisa, cintinho, sapatinho lustrado, sabe? Eu trabalhava desse jeito. Todo o cabelinho foi bem, né? Tava naquela transição ainda, né? Então, o público que eu atraía eram pessoas muito mais velhas. Eu lembro que eu atendia muitos idosos, assim, né? 70 anos, 70 e poucos anos, né? 60 a mais ali, 50 a mais. E eu atendia muita gente. Vai falar idoso 50 a mais, aí meus pais assistem esse podcast, tá chamando meus pais de idosos. Não, mas meus pais já têm mais de 60 também. Então, assim, eu percebi, você falou isso agora, eu acabei de ter esse insight. E hoje eu atendo um público muito mais jovem. Por quê? Porque a forma como eu me visto, por consequência, a forma como eu me posiciono em rede social, atrai um nicho diferente para mim de pessoas mais jovens, né? Até pelo fato, quem sabe, de eu ter uma tatuagem. E eu era extremamente desconfortável quando eu comecei a atender por conta da tatuagem, né? Porque eu tinha aquela coisa, nossa, a pessoa vai me julgar, né? O que ela vai pensar de mim? As pessoas não vão colocar credibilidade no meu trabalho. E eu fechava, era camisa fechada sempre. Sim. Camisa fechada, blazer, né? Aquela formalidade toda. E hoje eu me sinto muito mais confortável sendo quem eu sou. Claro, a gente sempre tem alguma coisa para mudar, para melhorar, para se desenvolver. Mas eu me sinto muito mais confortável em trabalhar com a camisa, quem sabe, dobradinha, aparecendo a minha tatuagem, porque querendo ou não, ela faz parte de mim, faz parte de quem eu sou, né? De uma fase da minha vida que eu tive. Você se arrepende das suas tatuagens, Bruno? Eu não me arrependo de tê-las, mas se eu não tivesse, hoje, talvez eu não fizesse também. Nossa, até ficou... rimou, né? Então, assim, Bruno, você se arrepende de ter feito? Não. Mas você faria hoje? Também não. Acho que hoje eu não teria nenhuma tatuagem. Pra ver como a gente muda, né? Porque a tatuagem, ela diz respeito a uma fase da minha vida que eu tive. Uma fase no qual eu precisava, de alguma forma, proteger essa parte do meu corpo, por qualquer que seja a demanda emocional que eu tive naquele momento. Então, hoje eu não teria nenhuma tatuagem, mas eu não me arrependo de ter. E é libertador, né? É libertador. É você se entender, né? É você se olhar no espelho e não se preocupar com aquilo que a outra pessoa vai pensar de você.
Por mais que isso aconteça o tempo inteiro, as pessoas, né, são maquininhas de julgamento. Então, assim, a pessoa ela vai se conectar comigo com quem eu sou e com a impressão que eu transmito, com a credibilidade que eu passo. Isso nunca me atrapalhou. Só atraiu pessoas diferentes. Mas você falando disso, eu lembrei, Dani, o que você fala, por exemplo, tipo, sei lá, do Mark Zuckerberg, entendeu? Que ele se veste super simples, assim, mas ele é uma pessoa... todo mundo conhece, né? O cara do Facebook. Fodástico, mas você olha pro cara e você não dá nada pra ele. Porque, por exemplo, a gente tá falando da construção da imagem, de você passar uma credibilidade e tudo mais. E o que você fala dessas pessoas que chegam num ponto que, tipo, se ele sair de Havaiana, entendeu? E de saco de estopa... Tem algumas pessoas que elas são agentes de mudança. Eu vou dar um exemplo para você. A cor roxa sempre foi muito associada à maturidade. Tanto que se você for pensar nos medicamentos para pessoas de mais idade, eles normalmente têm uma embalagem lilás, eles têm muita coisa associada ao roxo. Aí chegou no Nubank, que é um banco moderno, e faz tudo roxo. Ele meio que desafia a ordem das coisas. E o modelo, né, a inovação é tão forte que hoje o roxo ele começa a ser mais... Ele começa a adquirir um novo significado. Porque tudo tem a história que as coisas carregam, ela continua em mudança. Ela continua... O que a gente está fazendo hoje vai ser a história de amanhã. Então, tudo vive em constante mudança. E eu acredito que tem algumas pessoas que elas carregam isso também. Porque o cara, ele construiu tudo que ele construiu usando o chinelo, usando a roupa, seja lá o que for. O que eu acho demanda mais energia. Porque quando você tem com a imagem mais alinhada com o que as pessoas esperam, com essa força, com a suavidade, seja lá o que for, as pessoas se conectam mais rápido, elas te questionam menos. Porque você transmite autoridade, você transmite autoridade com a sua camiseta, com a sua calça jeans, mostrando a sua tatuagem. Porque a imagem ela é composta por esse dia a dia. Então, talvez a pessoa que entre no canal do Bruno lá, na primeira vez, pode... o que é esse cara aqui falando de... Que autoridade que ele acha que ele tem? Ele tá de camiseta e tatuagem. Eu sou um terapeuta tatuado, né? Você é um terapeuta tatuado. Talvez a primeira impressão vai causar um desconforto. E aquela pessoa vai passar mais tempo te assistindo para confiar em você. Então, ela toma mais energia sua do que se a pessoa chegar, ela já se conectar com aquela imagem de autoridade. As coisas batem, né? Mas você conquista. O Mark Zuckerberg, ele conquistou um monte de coisa sendo do jeito dele. E aí ele começa a criar também um novo padrão de imagem, porque a força que ele tem, ele começa a criar. Poxa, mas também se eu sou o estilo desencanado, eu posso trazer uma imagem mais jovial, eu posso me conectar com startup, né? Hoje, quando a gente pensa no mundo jovem startup, a gente já começa a pensar mais. É o tênis, o salto já não passa mais autoridade, essa autoridade toda. É um nicho, né, Dani? É um nicho. Então, você vê, a história, ela vai mudando, né? Porque se a gente falar que história, né? É até o que a gente viveu e daqui para frente não se faz mais história, peraí. Então, a gente tá em constante mudança. Então, essas informações, elas vão entrando. E daqui a um tempo, quando a gente contar, a gente talvez conte a história do Mark Zuckerberg, porque ele mudou, né? A relação que a gente tem com a moda e a imagem. Entendi. Então, você também pode escolher, né? Eu vou ser o cara que vou lançar a moda nisso daqui. Dani, a gente começou a conversa vem, conversa vai, mas teve uma coisa que você comentou lá no começo que eu acho que muitas pessoas gostariam de saber, que você falou muito sobre os 4 temperamentos, né? Temperamentos e tudo mais. Então, assim, você consegue falar pra gente, ainda mais pro público, né, que tá vendo a gente, o que é, resumidamente, esses temperamentos?
Tá. Que é isso que você lê no rosto da pessoa, né? Isso. Bom, os 4 perfis comportamentais, ele já vem muito tempo, desde 700 a.C., já começa a ver traços dessas bases dos temperamentos, né? Eu não sabia que era tão antigo, assim. Quem classificou esses temperamentos lá atrás foi Hipócrates. E aí ele não falava temperamentos, ele falava de humores. E ele usou esses 4 perfis de humores na época para tratar doenças. Então, pessoas coléricas que associou-se ao fogo, ao elemento fogo, tratava de forma úmida, né? Contrapondo o elemento. Então, ele usava para isso. E aí, ao longo da história, vem outras pessoas dando continuidade a esses estudos. Aí, depois vem Galeno, que ele já associa, ele já troca o nome de humores para temperamento, mas ele dá continuidade. Tem uma galera aí de filósofos, cientistas que vão ampliando esses estudos de alguma forma. E aí tem esses 4 temperamentos, que é o temperamento colérico, o temperamento melancólico, o sanguíneo e o fleumático. Que é a base de comportamento que muita gente estuda até hoje, né? Em muita empresa, a gente vê classificando os comportamentos na liderança, nos empregados. Contratando através dos perfis? Dos perfis. Legal. O DISC, que também é muito conhecido, ele é a base dos 4 temperamentos, basicamente com uma outra nomenclatura, né? Então, eu trato isso porque esses perfis comportamentais, eles dizem muito de quem é a pessoa. Vou dar um exemplo. Uma pessoa sanguínea, temperamento sanguíneo, são pessoas muito ligadas são pessoas muito expansivas. Aquela pessoa que chega num ambiente e quer transformar o ambiente, fala alto, gesticula. Se ela chega num ambiente desconhecido, ela vai dominar a conversa, porque ela vai trazer coisas novas. São pessoas muito otimistas. Se você chega para uma pessoa sanguínea e fala: nossa, eu tô pensando em fazer um projeto novo, o sanguíneo é a pessoa que mais vai te incentivar. Ele se arrisca, ele não gosta de rotina, ele não tem medo do novo. Então é a pessoa que vai propor coisas novas. Dificilmente é uma pessoa que vai fazer uma poupança, pensar em investimento, porque ele vive o hoje com muita intensidade. Então, assim, ó, isso foi uma transição para mim, esse negócio, porque é muito interessante, porque eu me encaixo bastante, né? Coincidentemente, dentro de algumas coisas que você citou aí. E uma das minhas grandes dificuldades no decorrer da vida sempre foi poupar, sempre foi investir, sempre foi guardar dinheiro. Eu sempre tive uma facilidade boa em fazer, porque em todos os lugares onde eu trabalhei, né, eram lugares muito legais, empresas muito grandes, e até quando eu comecei a empreender, mas eu sempre tive essa dificuldade de guardar. Não sei se é uma dificuldade, mas eu não tinha essa preocupação. Sim. Né? Então eu só gastava. Eu vivi hoje, literalmente. E olha que legal, como que eu trago a informação desse temperamento? Se eu pego uma pessoa que tem temperamento primário, sanguíneo, secundário, tem muita informação ali, porque você vai ter a comunicação, sua comunicação pode ser colérica ou sanguínea, o seu emocional pode ser, tem o intelectual. Então, a gente vai meio que classificando essas informações e fazendo uma composição, né? Você não consegue classificar o mundo inteiro em 4 temperamentos. Então, cada pessoa vai ter um tanto de informação ali, né? Tanto que as pessoas podem ter 2 perfis também, né? Uma parte, você é um tanto assim, né? Aí, por exemplo, se vê uma pessoa fazer uma consultoria comigo que tem um perfil muito sanguíneo, muita informação do sanguíneo, ela vai querer muitas mudanças, porque ela é essa pessoa. Então, ela vai querer propostas de imagem que sejam grandes, e provavelmente daqui a um ano ela vai estar enjoada daquilo e vai querer fazer uma outra consultoria, porque ela vai querer mudar o estilo dela, ela gosta da mudança, porque a rotina é chata para essa pessoa. Então, eu não posso ser muito conservadora
no estilo. Se eu vou para uma pessoa melancólica, com um perfil comportamental melancólico, o colérico a gente já falou um pouco aqui. O melancólico é uma pessoa que busca segurança naquilo que vai fazer. E aí pode ser uma segurança mais intelectual, uma pessoa que busca segurança em dados, pode ser uma segurança emocional, de ter rede de apoio. Essas informações, elas são muito diferentes de pessoa para pessoa. Mas uma pessoa melancólica, eu acho que o nome é um pouco ingrato, porque melancolia, né, a gente acha que remete à tristeza, mas a principal característica do temperamento melancólico é buscar a segurança. São pessoas mais detalhistas, são pessoas mais perfeccionistas. É o meu temperamento. Eu busco essa segurança. Quando eu vejo a Érica comunicando lá o que tem, eu falo, ai, gente, essa pessoa pode ficar triste, essa pessoa pode ficar magoada. Eu não me sinto segura em responder um que tem, porque eu tô pensando no que pode causar, inclusive no que pode causar para mim. Porque essa pessoa pode ficar pé da vida comigo, me metralhar, e como eu busco essa segurança, especialmente no meu caso, uma segurança emocional, eu me sinto desconfortável. Apesar de querer responder um que tem, eu não me arrisco, porque eu estou sempre buscando uma esfera mais da segurança. Já o temperamento fleumático é uma pessoa mais... São pessoas mais diplomáticas. São pessoas que gerenciam muito bem relações. O fleumático, ele pode ser considerado até preguiçoso. Por quê? Porque por gerenciar bem as relações, ele entende bem das pessoas. Ele entende quem pode trabalhar mais por ele, para ele poupar energia. Então, ele sabe, vamos usar a palavra manipular, ele sabe manipular as pessoas para que façam mais por ele e que ele faça menos. Num cargo de gestão, eu acho que é um dos melhores gestores que uma pessoa pode ter, porque ele vai poupar e vai fazer com que as pessoas trabalhem em favor dele. Então, esse é um temperamento fleumático. Ele está muito... a gente volta lá para os elementos. O melancólico está ligado o colérico ao fogo, o sanguíneo ao ar, o melancólico à terra e o fleumático à água, porque a água é mais adaptável, né? Então, pensando nesse... Está sempre ligado a esses elementos e aí essas informações, quando a gente coloca tudo, a análise do rosto, ela vai trazendo os temperamentos em cada detalhe. O temperamento na sobrancelha, o temperamento do olho, o temperamento do nariz, da bochecha, da boca, da comunicação. Então, esses temperamentos, eles estão divididos no rosto. Por isso que eu falo, não dá para classificar todo mundo em 4 temperamentos, mas você mistura tudo isso. Não existe verdade absoluta, né, Dani? Não para existe. Nada, né? Então, você vai ter... a gente vai ter informações... A Érica é colérica e o Bruno é colérico, mas vocês são coléricos diferentes, né? Porque aí o ponto a ponto, ele vai trazer muita informação. A testa, ela vai trazer informação de como você racionaliza, de como você vê as coisas, de como você elabora as coisas dentro da sua cabeça. Então, cada ponto vai... Aí é isso que vai nos diferenciar, né? Que vai trazer informações diferentes a respeito de cada um. É um ponto de partida, né? Digamos assim. É um ponto de partida. Que legal. Muito bom, muito bom. Mais uma vez, aproveito a oportunidade para você que está nos assistindo no YouTube para deixar o seu like, para se inscrever no canal e, claro, compartilhar o que você está achando desse bate-papo aqui sensacional. Eu acredito que, além propriamente de vários conhecimentos técnicos que você trouxe para a gente em relação a esses termos e etc., você também está trazendo muito autoconhecimento para as pessoas que estão nos assistindo, para as pessoas que estão nos ouvindo em alguma plataforma de streaming. E esse é um dos nossos objetivos aqui, né? Não é dizer que a pessoa é assim por conta disso, e a gente até é bem contra
métodos e pessoas extremamente deterministas, né? É assim por conta disso, você faz isso por conta disso, porque as pessoas, a gente tá lidando com pessoas. E acabou. Não tem o que fazer. A gente tá lidando com pessoas, né, Dani? Sim. Né? Muitas pessoas perguntam pra mim assim, Bruno, se uma criança passou por isso e por isso... Não, como é que é? Se uma criança passou por isso, pode ser que ela se torne a pessoa assim, assim, assado? Eu falo, você está avaliando pelo lado errado. Primeiro, você tem que entender como é que essa pessoa é hoje para buscar possibilidades que geraram este comportamento na vida dela. Então, é o oposto. Sim. Pode ser que uma criança que tenha passado por bullying, que tenha passado por assédio, que tenha passado por isso, por aquilo, chega na fase adulta, ela se torna uma pessoa super bem-sucedida. Ela fez limonada com limões, né? Ou às vezes ela pegou aquilo tudo de ruim que ela viveu e transformou em algo muito bom. Muitas vezes de forma excessiva, né? Torna aquilo, né, uma obstinação extremamente pesada. Mas aí tem a mesma pessoa que passou as mesmas coisas e de repente uma pessoa extremamente vitimista, nada dá certo, nada funciona, né? Olhem para mim, tadinho de mim, coitadinho de mim. Então não existe padrão para nada. Tanto que a forma como me posiciono em rede social hoje é dizendo, talvez, pode ser que, vê se faz sentido para você. E tem sido muito interessante, porque a gente tem até acertado de várias formas. Né? Que é aquilo que a gente aprendeu também. É você ver o morto e analisar por que foi que ele morreu. E não ver a faca e falar, será que essa faca pode matar aquela pessoa? Tipo, é meio que por aí, né? E a gente tem perguntado para os convidados também, Dani, no seu caso, qual que é o dark side, né? Tipo, o que é a dark side do teu meio? Dessa galera que faz o que você faz? É ficar preso nas regrinhas do pode e não pode. Para mim, isso é você falar, é você limitar uma pessoa a não usar determinado tipo de calça porque ela tem um quadril largo. Para mim, isso é muito limitante. Eu não acredito. A consultoria buscando uma harmonia estética, ela vai para essa esfera. Então, eu acho que você não tem que disfarçar nada se não te causa um incômodo, né? Então, para mim, isso é o dark side da consultoria. Entendi. É você limitar uma pessoa a não usar determinada... Não, você não pode porque isso ressalta muito seu quadril e fica feio. Além da própria parte técnica em relação ao conhecimento, né, sobre essa área, tem muitas vezes o julgamento que a pessoa coloca sobre a outra, né? Muito. Que eu acho que é certo, o que eu acho que é bonito. Então, não sei, a gente estava andando na rua esses dias, a gente viu uma moça bem gordinha mesmo, com uma calça super baixa e um topzinho. Com aquela barriguinha saliente, aparentemente, né? Aparente. Aí, a primeira coisa, né? O julgamento, né? Do tipo, a primeira coisa que vem à mente. Aí, nossa, né? Acho que ela não tem noção do corpo que ela tem. Aí vem o terapeuta. Ela tá feliz do jeito que ela tá. Quem é você, ser humaninho, para julgar a roupa que ela usa, o corpo que ela tem, né? Eu falo, não tem certo e errado na roupa. Eu já tive nesse lugar também. Eu julgava, falava, você tem uma barriga dessa, ninguém é obrigado a ver essa barriga. Gente, mas olha, ainda bem que eu me libertei disso e eu vejo a consultoria, a imagem de um outro lugar. Tem muita gente que faz isso. Se você tem uma barriga flácida, não mostre. Mas eu acho que mudou muito, né? Isso, a TV já tá fininha, né? Não dá pra gente ficar preso em padrões muito antigos. Então, isso é uma coisa que eu não faço. Nossa, e eu olho uma pessoa na rua, se tem muita perna, se tem celulite, e se pra ela tá tudo bem... Acabou, né? Acabou. Tá ótimo. Ela não precisa de mim, não precisa nem de você. Ela tá se bastando ali, né? Então tá ótimo. E eu acho muito ruim, é muito limitante quando vem um profissional e te poda nisso, né? Não entende, não te ouve e fala, olha, se você tem uma perna com muita celulite, você não pode mostrar. Quem disse? Onde está escrito isso? Onde está escrito? Aí são padrões que a sociedade impõe dentro das crenças que aquilo que é certo, aquilo que é bonito, aquilo que é errado, aquilo que não é. Então, é muito interessante porque eu estou o tempo inteiro
tentando desconstruir isso, Dani. Porque a gente é racista, a gente é xenofóbico, a gente é preconceituoso o tempo inteiro. Num olhar que você tem, você está sendo racista. Num olhar que você tem, né, do tipo de questionar, de brincar, de falar de um sotaque, né, você está sendo xenofóbico. Então, é o tempo inteiro a gente tentando desconstruir isso, né? É muito feio isso, né? De situações culturais que a gente traz, familiares. A gente fala, você é racista? Não, óbvio que não. Né? De repente você solta um comentáriozinho maldoso. Né? Você é xenofóbico? Não. Aí você fala, não sei o que, baiano não trabalha. Né? Ou seja, óbvio que é. Por mais que você faça uma piadinha, muitas vezes tem um porquê daquela piadinha existir. Né? Sim. Então, é o tempo inteiro a gente brigando contra esse tipo de coisa para ser o mais objetivo em relação àquilo que a gente realmente precisa fazer, sem deixar que os nossos julgamentos tenham peso sobre a outra pessoa. Sim. Você falou de sotaque. Sotaque é uma coisa que eu às vezes eu comento no processo de imagem porque existe preconceito com sotaque. Sotaque é um suavizador na imagem. Você chega um mineiro com aquela fala mais suave, né? Isso faz parte da imagem dele, da composição. E desse preconceito que existe. E, infelizmente, isso está inserido, né? Na gente, na sociedade. E a gente tem que trabalhar, inclusive, na consultoria com esses preconceitos. A gente recebeu um amigo nosso aqui, o Igor, ele é carioca, né? A gente fez umas piadinhas aqui, menino esperto e tal, e etc. Mas, por exemplo, eu morei no Rio Grande do Sul e eu sofri um bullyingzinho por conta do meu sotaque do Paraná, do meu R puxado. Né? Isso aqui é a porta. Porta. Se eu veio do sítio, né? Você morava na fazenda? Que porta? Porteira? Portinha, né? Então, isso todas as áreas têm, né? Sim. É uma questão cultural. Mas acredito que seja importante a gente entender que ninguém é melhor que ninguém em relação a esse tipo de situação para diminuir ou aumentar alguém dentro das coisas que você considerar importantes. Sim. Muito bom, muito bom, muito bom. Sensacional esse bate-papo, Dani. Dani, para as pessoas que estão nos acompanhando aqui há quase 2 horas nesse bate-papo super legal, onde as pessoas podem te encontrar para saber sobre você, para entender melhor sobre o seu trabalho? Conte-nos sobre isso. Bom... Primeiro, minha casa digital, meu site, danimansur.com. Meu Instagram, danimansur.styling. E se quer saber mesmo sobre o trabalho, a gente vai conversar, a gente vai fazer uma vídeo de uns 10, 15 minutinhos para entender os desconfortos, o porquê que a pessoa acha que precisa de uma consultoria e a gente vai fazer esse alinhamento. Site, Instagram, são referências que as pessoas sempre buscam, né? Sim. Deixa eu ver se aquele profissional existe, deixa eu buscar o currículo. Ver a vitrine. Deixa eu ver a vitrine, tá lá. Mas se você quiser saber mesmo, a gente vai ter uma conversa antes para alinhamento de expectativas. Sim. E aí meu contato, meu WhatsApp tá sempre A gente vai disponível. deixar na descrição do vídeo. E, bom, como vocês viram no começo, né, que a gente apresentou a Dani, ela tá morando em Londres. Então, se você tem essa coisa de, mas vou fazer isso online, super funciona online, né, Dani? Todo o processo. Super. A gente fez, né? Sim, eu fiz online, funciona, tá? Online. Nem era a intenção no começo, porque eu tinha uma viagem programada e aí a gente não tem controle mais, né, de situação. A gente descobriu agora, precisou de uma pandemia pra gente descobrir que a gente não tem controle das coisas. Mas a gente fez tudo online e funcionou demais, né? Super funcionou. Funcionou demais. Então, se você tem interesse, eu vou fazer online. Dá pra fazer online. Dá para fazer. Se até a terapia a gente faz online, né? Pois como é. não? Não tem como. Então, Dani, muito obrigado, né, pela tua presença no nosso episódio de hoje. Ficamos muito felizes em te receber internacionalmente, né? Uma convidada internacional direto de Londres para o nosso podcast. Então, foi muito legal, muito produtivo. Eu aprendi muito com você, tive vários insights aqui, com certeza me tornaram uma pessoa muito melhor, tá? De coração, muito obrigado. Mais uma vez, para você que está nos acompanhando, deixa o seu like, se inscreve no canal e deixa também tudo aquilo e deixa também o seu feedback aqui embaixo. O que você achou desse bate-papo? Fez sentido para você? Às vezes não fez sentido para você. De alguma forma, eu tenho certeza que te gerou alguma
alguma ideia, alguma situação que pode ter te gerado uma reflexão, que fez você pensar um pouquinho e se aconteceu era exatamente o que a gente queria. É para você que nos acompanha em alguma outra plataforma de streaming, seja no Spotify ou alguma outra. Nos vemos no próximo episódio. Até a próxima!